Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do É Pra Elas Podcast. E esse mês de maio, a gente resolveu fazer um especial de Mês das Mães, em homenagem a todas as mães, né, Angelique? Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Esse mês só vai ter mamãe aqui, né? Só. Começando pela gente, né, que somos verdade. mães. Geralmente, as meninas que vêm aqui, a maioria delas são mães, né? Então, a gente acaba sempre... A mãe acaba sempre falando de filho, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas esse mês é especialmente dedicado às mães. Só a mãe pode falar de filho, hein? Não tem esse negócio de, toda hora fala de filho, então Não, pode. a gente vai falar de filho. Agora a gente vai falar de filho. Boa noite, Frida. Ai, boa noite, meninas. Tudo bem? Ai, gente, eu adoro o mês de mãe, né? Que mãe, pô, é todo ano, né? Todos os dias, é. Isso mesmo. A Frida é mãe de pet. Ai, nem fala, nossa, dá um trabalho. Mas a recompensa chega em casa, ser lambida toda. Nossa, meu Deus do céu. As minhas unhas, meus dedos que agradecem. E pra começar esse mês das mães, a gente trouxe uma mãe, né? Maternidade tripla, mãe de gêmeos. Tem 3 filhos, enfim. E fora as outras acumulações de função que ela tem, além de ser mãe, é psicóloga, é influencer, né? Descobrimos que ela tem canal até no YouTube, ó, que a gente não sabia. Samara Barão, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite, estou muito feliz por estar aqui, poder dividir com vocês um pouquinho da minha vivência, né, da rotina, enfim, de tudo que vocês quiserem saber. Então fala pra gente quem é a Samara. Quem é a Samara? Então, quem é a Samara, né? Eu sou mãe de 3 crianças lindas. Sou casada há 11 anos, estou junto com meu companheiro aí há 18 anos. Sou psicóloga, influencer, né? Divido a minha rotina com a galera da internet. E acho que é basicamente isso. Gosto de treinar, gosto de me cuidar. Hoje, nem sempre foi assim, né? De um tempo pra cá eu virei a chavinha e comecei a olhar mais pra mim também, independente da maternidade, que é uma coisa que, né? Importante. A gente tá aí full ali, tipo, direto com as crianças, mas é legal e é importante a gente também se cuidar. Então, acho que hoje eu me olho assim, eu sou mãe, mas também sou a Samara, né? Eu tenho o meu momento só comigo mesma. E você estava falando pra gente, contando um pouquinho de quando nasceu seus primeiros filhos, né? Porque a sua primeira maternidade foi logo de gêmeos. Então, e eu queria muito, tá? E que bom. Eu sonho. Então, fala pra gente como é que foi essa sua primeira maternidade, se ela foi planejada, como é que foi depois a amamentação, puerpério, como é que... Antes disso, você se planejou? Como é que seria? Depois, eu vou fazer assim, vou fazer assado? E se foi assim, do jeito que você se planejou? Conta um pouquinho. Então, na verdade, assim, eu nunca tive vontade de ser mãe, né? Desde que eu comecei a me relacionar, eu não me via sendo mãe mesmo. E aí, passou um tempo, meu esposo, ele sempre quis ter filhos e tal. E... em algum momento, eu falei, tá, ok, vamos lá. E assim, eu sou filha única, né? Na verdade, da minha mãe. Eu tenho uma irmã por parte de pai, mas a gente não teve aquela convivência de pequenininha. Então, assim, eu sempre fui sozinha. E aí, eu sempre quis ter 2 filhos. Depois que eu comecei a pensar em ter filhos, eu falei, não, eu quero 2. Eu queria muito gêmeos pra vir logo aquela coisa acabar. Só queria os 2 inicialmente. E a gente planejou... né? Quando eu falei, vou parar de tomar remédio, aquela coisa toda, vamos. A gente planejou eles. E no meio disso tudo, eu sempre pedi a Deus. Falei, meu Deus, por favor, me manda 2 aí. E quando eu descobri que eu tava grávida e que eram gêmeos, eu fiquei assim, radiante. Então, eles foram planejados, sim. A gente se organizou um pouquinho antes e tal. Pra ter eles, sim, os gêmeos. E aí, depois? E aí, assim, a minha gestação gemelar foi ótima. Eu não tive problema nenhum. Foi muito calmo, foi muito sereno, foi muito bem. E quando eu tive eles, né, foi até que a gente estava conversando um pouquinho antes, a única coisa que eu não me organizei eu não me organizei em questões de plano de saúde, aquela coisa pra ir pra um hospital, né, ok, assim, que tivesse, de repente, uma estrutura melhor. Foi aí que eu errei. Foi essa parte que eu dei mole. Mas eu fui para um hospital público e ali eu tive alguns problemas no meu pós, né? Eu entrei bem, tive eles com um pouquinho prematuros por conta de ser gêmeos, né? Sempre acontece, é normal. Mas nesse meio tempo, depois que eu tive eles, passaram-se 2 ou 3 dias mais ou menos, eu comecei a sentir muitas dores. Muitas dores ali no ponto. E os médicos
é assim mesmo, não é nada demais, isso é por conta da cirurgia em si. E aí, eu comecei com muita febre, né? Tive muita febre. E aí, eles começaram a me medicar como se eu tivesse tido infecção urinária. Mas não era, a dor não passava, nada melhorava. E aí, eu tive uma infecção puerperal, na verdade, né? Então, no meio disso tudo, foi um caos. Eu fiquei no hospital durante 20 dias, assim. Caramba. Porque aí o meu filho, nesse meio tempo, ele pegou também ele nasceu prematuro, os dois, mas ele nasceu com peso muito baixo. Então, ele foi pra incubadora pra ganhar peso ali. Então, eu tinha que ir lá, amamentar ele e tal, mas ele precisava ficar com aqueles cuidados, né? A minha menina, não, ela já tava no quarto comigo. Ela ficou comigo no quarto. Mas, nesse meio tempo, eu, com essa questão, comecei a passar muito mal, ficar muito mal, muita febre e tal. Eles viram, né, uma médica, um anjo apareceu lá pra me examinar e viu que não tava nada bem mesmo, não tinha nada a ver com infecção urinária. E aí eles me abriram novamente, depois de 5 ou 6 dias, se não me engano. Não, acho que 4, 5 dias, que eu tava ali muito mal. Aí me abriram novamente, limparam tudo, porque deixaram uma camada aberta, né? Então tava ali gotejando sangue, enfim, poderia dar um grande estrago. Mas graças a Deus, se eu tivesse ido pra casa, talvez... Não estaria aqui. Com certeza. Porque eu ia tomar o quê? Um remédio pra dor, um remédio pra dor, até que... O negócio ia estar feio. E a Assim. amamentação? Porque gêmeos, né, gente? Deve ser um problema Eu sério, também né? fico imaginando isso. Uma mamadeira e um no peito, Não- aí troca, tem que, como é tem que é? suplementar, Sim. né? Não tem como. O que acontece? Como eles... Eu tive essa questão inicialmente, o meu menino, ele já entrou com fórmula. Né? Porque, enfim... E ele não conseguia mamar no peito no início, assim que eu tava lá. Pegar aquela coisa toda. Ela ficou integral no peito até... Assim, nesse meio tempo, enquanto eu tava no hospital, ela não mamava na fórmula, era só peito. E você conseguia dar peito mesmo mal do jeito que você tava? Conseguia. Era horrível, mas assim, conseguia. E Não, eu o leite desceu, né? Porque passou por um Desceu. processo de muita dor. Sim, mas eu conseguia amamentar ela direitinho. O meu menino, eu tive a dificuldade porque ele não tava tendo a pega direito, ele sentia muita dor. Porque nesse meio tempo, ele foi pra ganhar peso, mas ele pegou uma infecção. Então, ele ficou internado 62 dias. Caramba. Então ele não saiu do hospital. Eu saí, tive alta depois desse caos todo, mas ele não saiu. Então, eu ainda continuei indo, só que foi para outro hospital. A gente transferiu ele para outro lugar e tudo mais, com uma estrutura melhor. Mas então, a Flor, ela ficava... Aí, quando eu fui para casa, eu tive que entrar com fórmula nela, porque eu tinha que ir pro hospital todos os dias visitar ele. Então, não dava pra eu deixar... Eu até deixava um pouquinho de leite, né? Tirava e tudo, ordenhava. Mas a minha mãe que ficava com ela, enfim, era toda aquela logística. E a minha mãe também... Ela também ia muito comigo no hospital, né? Porque a minha mãe ia comigo. Enfim, foi um período muito... Caótico, realmente caótico. E nesse meio tempo, eu ainda estava fazendo faculdade. Caramba. Eu estava estudando ainda. E tinha prova na época, eu lembro até hoje. As minhas amigas da faculdade me ajudaram muito. E deu tudo certo. E a sua rede de apoio... Eu tenho uma rede de apoio absurda. Era sua mãe, né? A minha mãe e meu esposo. Mas, assim, eu tive amigas, né, que... as minhas amigas mais próximas me ajudaram muito também nesse meio tempo. Mas, assim, a minha mãe, sempre, até hoje. E o meu marido... Mãe é mãe, né? Marido não é isso que eu rede ia de falar, apoio. marido não é rede de Já me ajuda, apoio. tá fazendo o que ele tem que fazer. pai, né? Exatamente, igual mãe. é igual mãe. verdade. Ele só não bota pra fora a criança. É verdade. Bota pra Ele- dentro. Ele faz o que ele tem que fazer, né? Exatamente. Tá certo. Mas, assim, a minha mãe, então, é o meu suporte. Até hoje. Ela é minha rede de apoio mesmo. Eu acho legal que é a pessoa que você confia mais, né? Também é igual a gente, né? A Angelique teve a mãe dela ali sempre Pois perto é. dela, a sogra também. Eu tive tive minha também, mãe eu e gosto minha muito. sogra A minha Eu também posso na dizer época. que eu tive uma boa rede de apoio, assim, né? Era uma rede de apoio que, se eu deixasse, estava na minha casa de todo dia. Eu só não tive uma rede de apoio melhor porque a gente engravidou juntas. É verdade. Eu tive a minha, um mês depois ela teve a dela. Caramba. Ela não tinha como me ajudar com um barrigão Pois é. quase parindo, né? Ficava difícil, tadinha. E depois também... Não tinha como. Nesse momento, vocês não se encontraram tanto. Ai, Nessa sim, aí depois assim, não, sim. não Só nessa o parte de iniciozinho. ajuda, né, Não, que eu de digo. ajuda, Não, porque só- cada uma tinha a sua ali Foi pra mesmo, cuidar, né? assim, ela quando a Rafaela nasceu, porque eu já tava, assim, muito no final. E eu ainda tava trabalhando, né? E quando a Isabela nasceu, porque a Rafaela tava com um mêsinho, mas depois disso...
Tem fotinho das duas lá no berço, juntas. Tem, legal. Aí depois, Sempre ficava a gente junto. botava as duas no mesmo carrinho e ia passear, filha. Tipo gêmeas. Isso. É tipo gêmeos. É, e as até pessoas hoje. perguntavam se eram gêmeos. Até Que hoje legal. perguntam. Até hoje. Mas são gêmeos, que elas vivem juntas. Elas grudadas, falam que sim, somos. Pra não dar trabalho. Melhor. Pra não dar trabalho, é mais Tá prático. certo. Mas assim, eu tenho uma rede de apoio até hoje. É minha mãe. Minha mãe. Meu pai também me ajuda muito, mas assim, minha mãe é. Ai, que bom. Eu acho assim, Surreal. quando é uma gravidez planejada. Quando não é uma gravidez planejada, fica difícil a pessoa se Se preparar para isso. exatamente. Mas eu acho muito importante quando a pessoa ela quer engravidar, Ela pensar nisso. ela pensar nisso, sabia? Qual vai ser a minha rede de apoio? Com quem eu vou poder contar? Sim. Para ela já tentar se manter perto daquelas pessoas, envolver aquelas pessoas com a gravidez, porque vai precisar muito. Às vezes as precisa. pessoas acham que não. É. Mas, nossa, precisa demais. É Você assim. com gêmeos, então... Gente, eu fico pensando assim... Não, deve ser maravilhoso. Eu fico pensando, duas crianças, dois crescendo juntinhos... Mas, porra, deu um trabalho. Dá um trabalho. Mas assim, você tá falando isso até... Me veio até um filme assim. Como o Kalel, ele teve essa questão, né, de ter que ficar internado, e eu fui pra casa com a Flor, durante, vamos lá, 2 meses praticamente, eu só tive ela É verdade. dentro de casa. É. Eu tinha ele todos os dias, porque eu não deixava de ir um dia. A gente não deixava de ir um E dia. o coração também, né? Horrível, péssimo, assim, essa coisa de ter que sair e vir pra casa. Assim, quando eu tive alta e eu tive que saber que ele ia ter que ficar, foi assim, caótico. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou embora e vou deixar meu filho aqui? Eu podia ficar o dia inteiro, mas não podia dormir. Enfim, aí toda aquela coisa, né? Mas durante esse período, esse início, que é esses 2 meses, que dizem que é até o mais, né, complexo de sono, né? Eu só tive uma dentro, assim, à noite. Aham. A minha manhã, né, os meus dias, mesmo sendo dentro do hospital, eu não podia pegar ele o tempo inteiro, eu não podia ficar com ele no colo o tempo inteiro, então eu ficava ali, só olhando a caixinha, sabe? Só namorando a caixinha dele, conversando e tal, mas eu não podia ficar com ele no tempo todo, só podia pegar ele quando tinha que amamentar. Então, eu não sei nem pra Você não eu teve não sei aquele nem, eu não baque, tive essa né? experiência de, caraca, depois que ele foi pra casa, assim, né, com 2 mesinhos aí. Aí sim, começou. Mamava no peito, os 2 juntos. Botava um de cada lado. Aham, um de cada lado. Mas aí eu tinha a fórmula Tinha a também. fórmula pra Mas dar eu um. não deixei de dar peito. Eles mamaram no peito, né, a questão da amamentação, até os 6, 7 meses. Assim, E depois aí ficou só a fórmula, porque também já começou a comer, né, toda aquela coisinha e tal. Mas aí, acho que o primordial, que são os 6 Seis primeiros primeiros meses, meses. foi, sim, né? E a gente E teve aí, essa fruta a próxima... Aí você planejou engravidar de novo ou foi no susto? Não, Como é que foi? a lua, né? A minha luinha. Não, assim, a gente não planejou, né? Ela não foi planejada como os gêmeos, mas ela veio muito bem-vinda. Né? A gente teve aquele susto inicialmente, que você não estava esperando, mas eles tinham 2 aninhos também. 2 aninhos. Não, porque a diferença é pouca, Foi bem né? pouca, Então, assim, eles ainda eram bebês, praticamente. Então, foi aquela coisa, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que como é que vai ser? Aquela coisa toda. Mas o apoio também da minha família, né, do Gabriel, que é o meu marido, o tempo todo ali, não, cara, vai dar certo. Isso também acho que me ajudou muito. Assim, tenho certeza, me ajudou muito. O dele foi primordial. Mesmo a minha mãe também, que me ajuda pra caramba, assim. E ela, não, fica calma, a gente tá aqui, é mais um, vai dar tudo certo e tal. Mas, assim, naquele momento, o fato dele... Te me acalmar, acalmar foi... Porque quando eu dei a notícia, eu fiquei muito tensa. Eu falei, Gabriel, tô grávida de novo? Aí ele ficou assim, sério e tal? Eu falei, mas e agora como vai ser? Não, cara, fica tranquila. Vai dar tudo certo, vai ser ótimo. Mais um pra gente amar e tal. Então, assim, ele me deu aquele... Tá, agora vai. Então, Tamo junto, aquele tamo junto. Eu acredito realmente, se for mais que a minha mãe. Claro, porque assim, a pessoa que tá ali. Nesse que vai caso, tinha que ser ele mesmo. Porque eu acho- vocês dois. Ela Realmente. ouviu a voz do anjo Gabriel, né? Ouvi. Realmente, ele é um anjo. Mas, assim, nesse caso, né? Então, foi bem... A gente teve esse susto, aquela coisa Lógico, toda. né? Sim, mas eu sempre digo, ela tinha que vir. É surreal, né? Tipo, tem coisas que você olha assim, você só tem uma, né? Aham. Cara, ela é porque quem me acompanha na rede social vai saber, a gente chama ela de pipoca. Porque ela é uma pipoca mesmo. Ela não para, ela é virada, assim, tipo, tá muito, muito saudável, graças a Deus.
Mas eu não me vejo sem a Lua. Parece que ela tinha que estar ali pra completar a família e fechar. Eu acho que o susto mais por conta da idade dos gêmeos, né? Que eram Sim. muito novinhos, né? E também é aquilo, a gente, por exemplo, é uma coisa louca, mas a gente não tava tão estruturado financeiramente, aquela coisa assim, caramba, já Isso que eram eu os ia falar, dois. filho gasta. Gasta, pô. É. E já eram os dois, aí muito gasto. Eu falei, meu Deus, será que a gente vai conseguir e tal? E, pô, a vida só andou, graças a Deus. É porque vai acontecendo, né? As coisas E a gente vão vai também se adaptando. movimentando para as coisas, Isso. né, assim, acontecerem pro bem mesmo, pra dar certo, Pra dar conta fazer daquilo, dar certo. né? Sim. E como é que é ser mãe de 3 e como é que é a rotina de vocês aí no dia a dia, escola, trabalho? Como é que você faz para dar conta? Porque você tem em relação ao trabalho, você tem uma dupla jornada. Tem. Você trabalha como CLT, né? Como Sim, psicóloga, sim. você trabalha nas redes sociais, né? E você é mãe, então aí é uma Toda uma tripla. logística, Fora, tripla só para começar, né? É. Porque é dona de casa, então tem 2 outras coisas que você faz. Então, assim, é aquilo, né? A gente fala assim, como é que faz pra dar conta? Eu não dou conta de tudo, não, gente. É um monte de coisa que eu não faço. Tá entendendo? Assim, eu vou ser bem sincera, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, então já é um ponto, assim, que é absurdo. Você saber que você pode sair de casa tranquila, que vai ter a comidinha pronta. Eu não vou ser hipócrita de falar, eu faço tudo e Não, mentira. Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, que já me facilita lavar o uniforme das crianças. Porque essa logística, eu acho que... Eu não tive no início, antes de eu ter a Lua, eu tive uma pessoa depois de me ajudar quando eu tive a Lua. Eu falei, caramba, e agora? Como é que vai ser? Né? Mas quando tava só eu e os meus gêmeos, era eu sozinha. Então, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que dar comida para as crianças, fazer a comida, pensar em lavar roupa. Enfim, isso eu acho que é muito cansativo na rotina. Eu também acho. Eu acho que isso pesa pra caramba. Assim, até pelas coisas, por exemplo, as minhas seguidoras mesmo falam, Samara, meu Deus, eu vejo você indo pra academia, enquanto você tá indo na academia, eu tenho que lavar um negócio, tenho que fazer... Eu entendo perfeitamente que a rotina de cuidado, se de repente eu não tivesse uma pessoa que me ajudasse, seria muito mais difícil. Sabe? Então, assim, essa questão de dar conta, realmente é corrido. Eu trabalho, eu saio, eu tenho que, né, dar atenção a eles, ficar com eles e tudo mais. Mas eu já tenho uma parte que eu acho que é muito pesada e que já é tranquilo pra mim, porque eu tenho essa ajuda. Cuidados com casa Cara, é muito cansativo. É muito E ainda É um cansativo. serviço né? que não acaba. Um serviço não acaba e te toma esse tempo todo. Então, Pois assim, é. se de repente eu não tivesse isso, né, esse suporte, eu nem sei se eu conseguiria trabalhar fora, talvez. Sabe? Eu não sei. Porque como que faz? Me fala. Não sei também. Não tem como. Eu não sei nem te explicar como daria conta. Então, assim, muita coisa que eu ainda não dou, né? Tipo, igual, eu chego, eu dou atenção aos meus filhos, eu quero estar com eles, aquela coisa toda. É corrido, mas de manhã eu boto eles na escola, eu faço questão de levar. Então, assim, a gente tem esses momentos, né? Tipo, eu pago a gente paga o transporte pra eles irem, pra menina levar eles pra casa. Eu poderia pagar pra ela levar também, seria mais fácil. Mas, cara, não, eu não abro. Porque, assim, eu sei que eu vou passar o dia inteiro fora, né? Então, eu faço questão de levar eles pra escola. Eles estudam integral, não é? Não, eles estudam na parte da manhã. Ah, tá. Os três. Tá. Os três estudam Eu na vi parte algum da manhã. vídeo que você tava... Quando eles eram mais Menor- novinhos. que Eles tipo creche, né? Isso, Ah, eles tá. estudavam integral. Foi na primeira escolinha deles. Aí era integral, mas agora, né, eles estão maiorzinhos. Né? Até tem o integral Não, até da escola. tem, mas é absurdamente caro. É caríssimo. eu sei disso. Então, não dá. Então... E também, assim, eles precisam também ter outras coisas. Eles fazem outras coisas durante o dia. Ficar na escola o dia inteirão, nesse caso, não seria legal, não. Então, assim, essa questão de dar conta... Eu dou até uma parte. Tem Você outra... dá até o que dá. Justamente. E assim, pra mim tudo bem. Eu não me Eu cobro, acho não. que Acho é maravilhoso. tudo bem, eu também acho. É uma coisa que eu não me perturba. A gente tava falando antes de começar, né? Que a gente falou assim, eu faço o que dá. Eu vou ver o que eu vou conseguir ali fazer, me comprometo e faço. Se eu vendo que é coisa de... Não pego pra fazer, não. Que a gente tava falando em Sim, relação a edições, Ah. negócio de vídeo. Mas eu acho que tudo na vida tem que ser assim, né? A gente colocar a mão até... Com certeza. onde É porque alcança. eu acho que rede social, ela é muito tóxica em relação a isso, né? De querer mostrar uma realidade que não existe. Uma realidade que não é humana. Sim. Você tem que dar conta, porque se você não der conta, tem alguma coisa errada com você. E a realidade não é essa. Realmente, como é que você, com 3 filhos, trabalha, tal, vai dar conta de tudo e Não dá. perfeitamente bem? Não Não dá. dá. Fica dá. se baseando na vida
das mulheres mais famosas. Mas enfim, aí elas que têm tá. dinheiro pra poder pagar uma babá, alguém pra cuidar da Justamente. casa. Mas é isso que eu tô te falando. Pois E aí, assim, aí sim dá tempo de você ir pra uma academia, Claro, fazer um negócio ou outro. Então, você comparar com o que não é real, com a sua condição, Isso é péssimo. é complicado, É né? horrível, é tóxico demais. Eu acho legal você ter ali como um parâmetro, algumas coisas que você admira. Eu falei assim, legal, vou botar isso no meu dia a dia. Sim. Agora, você querer ter a vida do outro E também, complicado, assim, né? vamos ver se vai encaixar. vai Encaixou, dar. beleza. Não É. encaixou, fica pra próxima. Até Mas porque pra também, depois. justamente, a tua logística é diferente da É, minha. E pois não é. vai, gente, não vai. Pois Não é. adianta, por mais que você queira fazer parecido, tenha condição até de fazer financeiramente, pra comprar um negócio igual, não vai ficar igual. Pois é. Não vai, isso aí não. E aí, fala um pouquinho do seu trabalho como psicóloga. Você É. trabalha por conta própria, numa clínica? Como é que funciona? Eu trabalho numa clínica, né? Eu trabalho em regime CLT, sou contratada. E eu trabalho vai fazer 4 anos nessa clínica. Eu me formei durante a minha gestação, né? Das 2 gestações, na verdade. Eu estava ali fazendo faculdade. Gosto muito da área de psicologia, assim, acho que eu me encontrei ali, até pessoalmente mesmo, assim, eu sempre falo dele, não tem como não falar, eu tive um mestre, assim, na parte quando a gente vai fazer estágio, esqueci o nome, gente, não é mentor, é supervisor. Então, assim, eu tive um supervisor que virou a chave da maternidade na minha cabeça. A maneira como era, né? Como era tudo feito. E assim, aí eu comecei, né? Me formei e tudo mais. Vanderlei, um beijo. Eu te amo. E aí, ali eu comecei a trabalhar. Depois que eu me formei, passou 2 anos. Porque aí eu tive as crianças e tal. 2, eu acho que... mais ou menos uns 2 anos eu tive os gêmeos. Aí eu comecei a trabalhar. Hoje lá eu atendo criança, adolescente, adulto, idoso, né? Toda a faixa etária. E é uma área, assim, que é um estilo de vida, sabe? Psicologia, de fato, quando você começa a se encontrar, quando você começa a olhar pra si, de fato, você olha ali a questão das cobranças, você vê que, pô, caramba. Que não é assim, né? Pra quê, né? Olha o peso que você carrega. Portanto, e sem necessidade, pô. Muitas das vezes não tem zero necessidade daquilo. E você tem algum público específico que você prefira atender ou não? Já falando sobre isso. Adulto, eu gosto de adulto. Eu gosto de adulto porque, assim, eu atendo muita criança, inclusive autistas, né? Porque é uma clínica que atende tudo. Eu gosto muito dessa área também. Mas eu prefiro, né? Eu tenho muito jeito com criança, mas eu prefiro os adultos pela questão mesmo de você conseguir mostrar ali que, o movimento tem que ser seu. A criança, a gente não tem como fazer isso. Ainda mais o autista. Por exemplo, a questão do autista é muita questão dos estímulos, né? E ali é completamente diferente. O trabalho é completamente diferente. Para o adulto, é mais a questão do autoconhecimento, né? De você começar ali a se olhar, se avaliar, perceber o que você faz, o que você não faz, por onde você está indo, que o negócio não está caminhando muito bem, enfim. Então, eu prefiro adulto. Depende só dele, né? Só depende dele. A criança são os pais, ambiente, é muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. E é muito cansativo. E não é nem só a questão do... Muito. Porque aquilo, é o que a gente estava conversando. A criança, ela não vai dar conta de mudar sozinha. Não. E os pais... É surreal, porque os pais chegam assim, meu filho hoje ele tem um problema no comportamento dele. Resolve aí. Não é resolve aí. Né? Tipo, ok, mas como é essa relação em casa? Como você cuida, como tu trata a tua criança? Ele tá batendo na escola, tá, mas você bate nele em casa também. Então, olha só, é toda uma logística. Ok, mas eu não... Enfim, aí se o pai e a mãe, eles não param pra se olhar, né? Isso não vai resolver. Não vai resolver. E aí a gente tá enxugando gelo. A gente fica enxugando gelo. Em muitos casos. E isso é muito ruim, é muito cansativo. E aí a gente mostra, né? Eu sou bem sincerona, assim. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, Mara, pelo amor de Deus, dá uma segurada. Que hoje eu não queria sofrer tanto, não. Mas, assim, não tem como, sabe? Porque se tu não olhar, de fato, pro que tá acontecendo... Tipo, coisas você não mudam. confronta, né? Muito, eu sou do confronto. Acho que o pai tem que fazer terapia. Os pais têm que fazer terapia juntos. Não tem Sim, como. mas as crianças que eu atendo... todas as crianças que eu atendo, eu sempre converso com os pais. Porque eu preciso. Porque aí você consegue, às vezes, até ligar o... Às vezes, assim, a criança... Eu posso dar Mas alta assim, pra ela, tá? E eu vou ficar com você. Porque, de fato, ela não tem nada. Pra essa criança
né, melhorar, né, nem mudar, porque a ideia não é mudar, mas melhorar nisso, é você quem precisa cuidar de você, das tuas questões primeiro, para dar conta dela ali, para ajudar a criança Eu a se falo que movimentar diferente. os filhos, eles absorvem muitas coisas dos pais, né? Muito demais. Eu falo assim que pais doentes geram filhos doentes. Completamente. É uma carga muito... E assim, e não só... E é aquilo, né? Os pais hoje em dia, mãe também, a gente romantiza muito a mãe, né? Vamos falar a verdade. Tem mãe aí que é só Jesus na glória. Tem mãe aí que não era pra ser mãe. Não, é porque destrói, né? Então, assim, eu não gosto de romantizar a mãe, não, tá? Bem sinceramente. Então, assim, tem mãe ali, pai que seja, que só tá ali pra destruir a vida da pessoa. Sabe? Da criança, e aí que vai se tornar um adulto... Enfim. Eu vejo isso né? quase todo dia. Você trabalha na escola, né, cara? Você aí vê o comportamento do aluno, quando chega os pais, é batata, né? Agora eu sei porque a criança é assim. Eu já tenho vai fazer 2 anos, eu tô na coordenação. E na coordenação você acaba ficando mais próximo ainda dessas questões de pai e tal. E aí eu vejo que às vezes o problema realmente... Não tá, aí às vezes eu penso assim, não chama não. Melhor não. Né? Melhor não. Piora, né? Porque às vezes piora, né? E às vezes dá raiva de certos pais. Às vezes, meu Deus, a gente passa raiva. E eu sou muito delicada, assim. Pode dizer o contrário. Eu sou muito delicada, eu sou uma pessoa assim, muito amorosa pra falar, sabe? E então é melhor não chamar, não. Você vai tipo direto assim, ao ponto. Se acontecer isso, sabe que o conselho tutelar vai na sua casa, né? Não ela já ameaça logo. Então não fica assim, rodeando, não né? fico rodeando. Tá certo. E aquilo me revolta, sabe? Porque às vezes a gente consegue ver assim... A gente consegue diferenciar o que é uma criança sonsa, né? Vamos botar assim, dissimulada, do que é uma criança carente. E às vezes a criança, ela é de um jeito ali com você... E o pai e a mãe vêm... A gente já consegue, mais ou menos... O professor, ele acaba ficando um pouquinho... Ganhando um pouquinho de psicologia aí, né? E aí você consegue ver ali aquele pai, aquela mãe, analisar um pouquinho o pai e a mãe, né? E aí você vê qual é o problema. Porque como é que aquela criança, ela não é daquele jeito ali com você, né? Às vezes ela é até amorosa. Mas em casa eles pintam como uma coisa, né? E é muito triste isso, sabia? Demais. Muito triste. Então, assim, nesse caso, né, voltando pra pergunta que vocês me fizeram, vamos lá, talvez seja por ser talvez mais trabalhoso mesmo. A verdade é essa. É porque também, assim, eu fico pensando assim, você já tem 3... Também. Olha. Eu fico me imaginando como mãe. Ai, já tenho 3 crianças. E eu tenho as demandas dos meus também. Sim, né? Os meus filhos são crianças. Então, assim, eles estão passando por todas as fases. Quem fala mais ali? As meninas ou o menino? As meninas. Não, o meu menino fala muito também. Os Fala 3, muito? vou te falar os 3. Eles brincam juntos, os 3? Muito. Porque a idade é próxima também, né? Brincam demais. Os gêmeos... Olha só, fofoqueira. Os gêmeos excluem a Lua, né? Não. Não? Na verdade, a Lua, ela é muito ligada com o meu menino. Tá. Muito. Então, assim, às vezes, eles lá nos arranca-rabos deles, eles excluem a Flor, que é a da gêmea, né? Então, assim, não é uma questão de exclusão, não é nem exclusão. Mas, assim, às vezes tá brincando mais com um, sabe? Tá dando mais atenção pra um. Mas não tem essa coisa da exclusão, não. Eles estão sempre muito unidos. E brigando o tempo inteiro, né? Enquanto brincam, estão brigando. Mas, assim, você vê que não se desgrudam mesmo. Um sente a falta do outro. Né? É bom que você não precisa chamar nem ninguém pra brincar na sua casa. Eles chamam. O quê? Se deixasse, irmão. É minha casa cheia de crianças. Meu Deus. É porque eu não aguento. Porque já tem 3 lá. Filho, vamos ter vocês 3 aí, tá tudo bem. Se cada um escolher um amiguinho, ferrou pra você. Nem fala, mas vai chegar essa hora. Assim, é porque realmente, assim, minha casa é pequena, né? E eu não tenho tanto tempo, assim, diariamente, por conta do trabalho e tudo mais. Mas se eu deixasse, assim, às vezes vai os priminhos e tudo mais, vai brincar. Mas se eu deixasse, é sempre as crianças lá, brincar com eles. Qual a idade deles agora? O Kalel e a Flor têm 7. Vão fazer 8 agora. São pequenos. E a Lua tem 5. Vai fazer 6. Ainda querem brincar muito. Muito. Eles brincam o tempo inteiro. Eles brincam o tempo inteiro. E brigam o tempo inteiro. Eu perguntei na de falar, porque a gente sofre com uma só que fala pra caraca, né, Angelique? Assim, eu tenho uma, ela tem outra. A gente fica assim, caraca... A Isabela gosta muito de conversar o tempo inteiro. Já acorda. Falando. Ela já acorda falando. Os meus... Assim, o meu menino... O que acontece? A gente até brinca muito, né? A gente viaja bastante, né? Gosta de passear bastante. E a gente vai muito de carro. A gente tem esse hábito de andar muito de carro.
E aí, quando eles estão... eu não sei o que acontece, mas quando eles entram no carro, começa. O Kalel, mãe, porque ele é muito ligado com o negócio de caminhos. Então, assim, se a gente muda o trajeto... Mãe, essa rua não é aquela rua, não. Sabe? Ele lembra. Mãe, acho que você vai pegar o caminho errado. Então, ele fica muito atento a isso. Então, ele fica falando o tempo inteiro. E as meninas também querem falar. Então, é uma briga. Sempre tem briga quando a gente vai... briga entre eles, sabe? Deixa eu falar. Não, agora é minha vez. Não. Meu Deus. É, desse jeito. Dentro do carro. Mas em casa, assim, eles conversam muito. Mas o que conversa mais é a Flor. Ela conta mais as coisas, né? Tipo, mãe, fiz isso na escola. A Lua também. Os três falam bastante. Me imaginei dentro do carro, porque com Não, uma mas só dentro do- falando dentro do carro pra dirigir, às vezes eu... Fica aí, para de falar, senão eu não consigo pegar a rua certa. Mas às vezes eu falo, olha, agora eu preciso de silêncio, senão a mamãe vai perder aqui o caminho. Senão eu não vou. exatamente. Aí eles param. A cabeça da gente fica atormentada. Fica. Ou às vezes, assim, eu tento desligar e eu falo com seu pai. Quando eu tô dirigindo. Ou quando ele tá... Eu falo com teu... Ou então, quando eu tô no carona, não, é comigo. Aí eu fico dando mais atenção e o Gabriel concentrado lá. Senão, realmente, né? Perde a atenção. A atenção, é verdade. E assim, uma coisa que a mãe tem é culpa, né? Vamos falar da culpa materna. Vamos. Por que a gente carrega tanto esse psicóloga? Vamos É, fazer né? um momento terapia aqui agora. Verdade. Por que a mãe carrega tanta culpa assim? Acho que não... No caso da gente, a gente consegue analisar bem isso, né? E meio que deixar pra lá. A gente conversa muito, desabafa muito uma com a outra sobre essas questões. Mas tem coisas ali que a gente não tem como, a gente se cobra. Eu acho que é interessante que é diferente dos pais, né? Porque Sim. o homem não tem muito essa... Não carrega não muito tem. essa culpa. Sim. Né? Porque tem a mulher pra fazer. Pode ser. Então, eu acho assim, a questão da culpa é... Vamos lá. Existe também muito aquela questão da como eu posso dizer? Da estrutura, assim. O que você vê... O que por exemplo, a tua mãe. O que a tua mãe sempre falou pra você? Vai por esse caminho. Se você vai pelo outro, tu acredita que aquele caminho é errado. Então, assim, se eu esqueço de dar o remédio pro meu filho naquele horário, a gente sabe que, gente, tem que dar o remédio. Mas, cara, acontece. Pelo amor de Deus, vocês são... Quantos anos são seus filhos? 11. 11 é Tá. Fazer 12. Você sempre deu no horário certo, absoluto? Não. Porra, desculpa o palavrão. Então, assim... Acontece, de fato. Então, assim, se alguém te cobra fora, acho que a questão do externo, a questão da cobrança, é isso que eu queria dizer, não era nem da estrutura. Acho que o externo, ele vem muito tão pesado, de tipo, não, tem que ser assim, tem que ser assim. A mãe tem que ser boa nisso, a mãe tem que fazer isso, a mãe tem que amamentar. A mãe não pode sair, a mãe não pode ir pra academia, a mãe não pode se cuidar. Eu acho que é o modelo criado, né? Isso, justamente. Então, assim, essa questão desse molde perfeito, né, perfeito, de uma certa forma, acaba te colocando num lugar de, se eu não faço parecido, ou se eu não faço igual, eu sou uma péssima mãe, ou eu sou uma péssima pessoa. E, não é por aí. Mas pra isso, você tem que estar... É o que eu te falo. Pra isso, você tem que se cuidar. Pra isso, você precisa se conhecer pra aquilo não te consumir. Eu te falo bem sinceramente, eu tenho muito poucas culpas. Eu acho que é questão Muito. também de ser resolvida, né? A pessoa tem que É, estar bem muito bem resolvida. Cara, resolvida. eu me sinto assim, por exemplo, foi até legal você falar sobre isso. Foi ontem ou anteontem, segunda-feira. No final de semana eu fui pra casa do meu pai e tudo mais, passou o final de semana lá. E eles tinham um trabalho pra fazer da escola, pra entregar na segunda-feira. E aí eu completamente esqueci, assim, completamente. E a Flor de Lis ela é muito responsável, a minha mais velha. A mais velha não, dos gêmeos, né? E ela a semana toda, mãe, tem que fazer o trabalho. Eu falei, não, vamos fazer, vai dar tudo certo, calma, a gente vai entregar. E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente esqueci, saí da casa do meu pai, eram, sei lá, 7 horas da noite, 8 horas da noite, cheguei em casa quase 10. Eu vi esse vídeo. Eu falei, gente, até postei nos stories, eu falei, minha filha, olha só, a gente vai chegar em casa, a gente vai ter que fazer o trabalho pra entregar segunda-feira. O material, eu vou pesquisar na internet, vai dar tudo certo, a gente vai fazer. Tá bom, vamos fazer. Fiz. Assim, coitado, eles foram dormir um pouco mais tarde, né? Realmente foram, eu fiquei ali, eles cansados e tal. Porque o final de semana tinha sido corrido, brincando na piscina, aquela coisa toda. E aí eu postei. E aí uma seguidora me mandou uma mensagem, falou assim, Samara, como você lida com isso, né? Eu já me sentiria, assim, a pior mãe do mundo. Eu esqueci o trabalho de entregar o trabalho da minha criança. O que eu fiz? Eu sou péssima. Então, assim... Nesse momento, eu também fico um pouco assim, caramba, era pra eu ter lembrado. Mas eu não fico com aquela coisa de martírio, sabe? Eu não sei te explicar porque eu sou assim. Mas eu não fico me martilhando. Eu falo assim, cara... Porque você talvez se conheça bem pra isso, E foi, né? e foi o que eu falei, o que eu penso, né? Eu falei assim, gente, eles fizeram, eles não ficaram mal com isso. E não foi?
E deu tudo certo. E Eu entregou. acho que é interessante também você passar essa questão de ser bem resolvida pra eles, que eles se tornem pessoas bem resolvidas. Aí você falou de trabalho, eu lembrei, antes foi ano passado. A minha filha tinha um trabalho que era pra comprar alguma coisa, não lembro o que era, não lembro. E aí ela avisou, só que eu falo pra você que me avisar e você tem que ficar me perturbando até eu comprar. Uma vez que... Aí ela me avisou um dia, depois ela me avisou outro dia, e depois ela não falou mais nada. Aham. E ela esqueceu, eu esqueci. E chegou no dia anterior. Mãe, tinha que levar não sei o que lá. Eu, cacete, Isabela, e agora? Isabela, não tem como. Ela estuda de manhã, não tinha como. O horário que a gente sai tá tudo fechado. Não, mãe, deixa que eu dou meu jeito. Chegou no dia seguinte, chegou no dia do trabalho, quando chegou em casa, ela... E mãe, sempre tem aquele que leva um monte... Deixa eu pegar com o amiguinho. Ela fez isso que ela fez. Ela se entende, ela se ajeitou, né? Se ajeitou. Sim. E ela pegou com um amigo que... Sempre tem aquele que a mãe bota um montão, que eu acho que, sei lá, sempre tem aquela mãe solidária. Leva vários que... Vai ter sempre alguém que não vai levar. Aí levou um monte e ela foi a que não levou e pegou e deu tudo certo. Por mais mães assim. Eu acho que essa... justamente. Mas é a questão de estar resolvida ali, que aquilo ali... acontece e que não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, né? justamente. E pra ela também, ela não é... Gente, é diferente de irresponsabilidade, tá? Vamos diferenciar as coisas aqui. Sim. Não é senso de responsabilidade ou irresponsabilidade, não é isso. É que ali foi uma situação que a rotina e tal fez esquecer, né? Sim. Como aconteceu com você. E na cabeça dela, ela foi safa. E a gente tem que passar isso pro filho. Porque nem sempre as coisas vão estar em perfeita harmonia, né? Sim. Tudo vindo direitinho. Aconteceu de não ter, ela tinha que fazer e tinha que se virar, né? E aí que tá. Isso eu tenho certeza absoluta que acontece na casa de Muita gente. muita gente. E, infelizmente, quando você não... Assim, a gente que tem essa coisa da rede social, né? Aberta ali e mostra e tal. Uma coisa que eu sempre recebo na minha rede, nos meus comentários, alguma coisa assim, Samara, meus seguidores, né? Muitas gostam muito do conteúdo ali, porque eu não fico maquiando muita coisa, sabe? É isso. Eu esqueci, eu não fiz. Não é uma questão de responsabilidade. Às vezes, é porque eu esqueci mesmo. E, assim... quando você consegue mostrar pro outro, de uma certa forma, que isso acontece na tua casa também, não só na dele, tipo assim, caramba, eu não sou aquela pior pessoa do mundo, sabe? Não é só comigo que acontece isso aqui, sabe? Então, acaba que essa questão da culpa, eu acho que a culpa ela não cabe muito quando você precisa olhar para o que você tem que fazer. É diferente, no meu ponto de vista, assim, vamos lá, pais que espancam filhos, né? Batem filhos e aquela loucura toda e tal. E tá ali o tempo inteiro fazendo isso. Aí o que adianta? Bate e se sente culpado. E não faz nada pra mudar. É isso. Então a culpa, ela não... É muito mais fácil você ter responsabilidade, se responsabilizar pelo que você faz. É a mesma coisa. Eu falei pra eles, eu pensei, a responsabilidade de eu não entregar esse trabalho, que eu que tenho que fazer com eles agora, eles só têm 7 anos. Novinhos, né? Não é responsabilidade deles Não. de cara agora fazer. Daqui a pouco vai ser. Mas hoje é minha. A responsabilidade disso, a consequência é eles não perderem 3 pontos. E esses 3 pontos talvez vai fazer falta, né? Em algum momento. Então, assim, eu vou ter que correr. Eu vou dormir tarde, mas eu vou fazer. Né? É diferente de todas as vezes que chegar um trabalho, eu simplesmente não fazer ou não entregar. Isso aí. Ai, meu Deus, estou culpada porque meu filho ficou de recuperação porque eu não fiz aquele trabalho. Tá, mas e aí? E aí chega de novo, no próximo mês, faz de você novo. não orienta novamente. E aí, falando, né, linkando essa questão de bater e tudo mais, machucar o outro, aquela coisa, é justamente isso, né? É você tá fazendo, machucando, destruindo de uma certa forma e continuar. E depois ficar, ai, tô culpado porque eu fiz isso. Ai, não deveria ter feito. Tá, se você não deveria ter feito, então se cuida. Olha pra você, o que você tá fazendo? Né? Pra você parar de fazer? Porque não adianta, né? Então, assim, isso é pra tudo, né? Não é só nessa questão, acho que é pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Aí, já pode usar a sua rede social também para trabalhar a psicologia das mães. Olha que bom. Olha que público maravilhoso aí que você tem para trabalhar. Poderia, né? E fala pra mim, como você vê a forte influência das mídias na vida das mães? Porque
A gente acabou de falar sobre É. isso. E da questão da culpa, da questão do modelo de mãe perfeita. E a mídia aí, né? Então, nesse caso, eu olho muito para quem tá olhando, assim. Não é nem responsabilizar também as mídias em si. É claro que a gente sabe que existem pessoas que, né, que estão ali colocando o que querem colocar. E a outra, a gente também não coloca tudo, não. Gente, imagina, são 24 horas na minha casa. Eu discuto com meu marido, Você não vai, eu não vou sair... Tem gente que faz, ok, também, tudo bem. Mas eu não vou ficar ali gravando, porque vocês... Não vou. Então, eu não coloco, assim, a parte mais caótica do dia. Tem coisas que eu não coloco. Tem né? coisas que você só comenta. Gente, teve um episódio isso. hoje. Porque isso Acontece. aí pode ajudar a resolver o problema de outra pessoa. E é uma coisa que acontece, tanto é. Então, assim, às vezes a questão é quem consome, né? Eu penso que é muito mais quem está consumindo eu também acho. e como está consumindo do que propriamente o que está consumindo, né? Então, assim, é a mesma coisa. Você sabe que tem influenciadores que mostram só a vida luxuosa. Eu queria ter essa casa. Eu queria ter esse carro também. Então, se a pessoa que está assistindo, ela não tem, né, uma maturidade, talvez, emocional para lidar com aquilo que assiste, aquilo vai afetar. E a mãe é a mesma coisa. A gente sabe que tem muitos perfis hoje que militam muito sobre várias coisas. Sobre a amamentação, né? Sobre... como fala, a questão do cuidado mais assertivo no sentido de não brigar, de não castigar. Toda essa questão. Beleza, ótimo, maravilha. Eu acho que tudo isso são informações riquíssimas. Só que, assim, se você é uma pessoa que está completamente desorganizada emocionalmente, assiste aquilo ali, você vai olhar e você vai se culpar. Você vai falar assim, cara, eu não faço isso na minha casa. Eu não consigo amamentar. O meu leite não desceu. E aí tem influenciadores que são muito militantes mesmo. Se você não consegue, você é péssima. Né? Não é legal, você tá fazendo alguma coisa de errado. Ok, pode até estar fazendo. Mas pensa, se você não tá bem, tu vai pegar aquilo ali da pior maneira possível. Você não vai olhar e falar assim, pô, calma aí. Como eu posso fazer pra melhorar? Né? O que eu posso pegar disso aqui e que sirva pra mim de uma forma positiva? Não, aquilo ali vai entrar como um furacão na sua vida. Então, assim, eu acho que é muito mais como consome do que o que consome. O problema caso. é que, assim, eu acho que meu ponto de vista. a pessoa tem que ter muita responsabilidade, porque é o que Também. você falou, como consome. A gente não sabe quem está consumindo, não sabe a Justamente. cabeça de quem está consumindo. Mas é aquilo. Sim, eu concordo. Porém, é aquilo. Hoje, infelizmente, isso aí é o mundo ideal. É verdade. Infelizmente, nem todos os perfis que você entra sim, tem isso. Então, assim, aí é que tá. É esse ponto. Se você percebe que aquele conteúdo não é um conteúdo bacana pra você, cara, tira ele ali. Tchau. Tchau. Exatamente. Eu mesma. Eu também Eu faço faço isso. isso. Sigo várias pessoas que eu olho e falo assim, pô, Não em gostei. algum momento me chamou a atenção e eu comecei a seguir. Foi muito bacana. Mas depois começou com um negócio que eu falei, isso aqui não vai dar em nada pra mim. Tchau. Dá um exemplo. Eu sigo uma psicóloga que ela é... Psicóloga que ela dá orientação mesmo pra mães, né? De filho. Depois eu até falo o nome pra você, que você provavelmente deve conhecer. Cara, eu vejo o conteúdo dela. Tem coisas ali que eu acho super legal? Tem coisas ali que eu acho assim... Cara, ela viajou na maionese. Tá viajando. Mas eu consigo fazer essa diferenciação sem me culpar. Sem pegar pra você. Sem pegar pra mim. Aí eu vou nos comentários. Adoro ler comentários. Gente, comentário é um caos, né? Eu também gosto. Aí eu vejo aquelas tretas. Aí aquelas ficam assim, simplesmente revoltadas. Você tá louca! Eu quero ver você fazer isso, isso aqui. Aí tem aquelas também que são, né? É o famoso mimimi, né? Isso é mimimi, porque antigamente acontecia. O famoso sobreviventes aí do caos, né? E assim, eu acho aquilo mó barato, eu adoro. Mas, de fato, analisando o conteúdo da pessoa, tem coisas ali que realmente não se aplica em todas as casas, né? As casas, as famílias, né? Não vai se aplicar em algumas, beleza? Vai. O que ela tá orientando talvez seja realmente o correto, sim. Só que nem sempre dá pra fazer o dito correto, né? Então, e aí dentro, eu acho que assim, e aí pegando esse link da maternidade, né? E olha só, a gente lida com muitas emoções dentro da maternidade.
né? Quando você briga com teu filho, quando você fica com raiva dele porque ele fez alguma coisa que te incomodou. E aí, como você vai cuidar dessa raiva? Você vai deixar de sentir raiva? Aí entra uma outra questão. Eu não posso sentir raiva do meu filho. Tá, ok, sim. Mas assim, eu sinto. E aí, o que a gente faz? Você já sentiu raiva da tua filha em algum momento? Lógico, gente. Já. Então, mas aí vai lá você falar às vezes isso de uma certa forma, de uma maneira muito assim, jogada. Eu falo pra ela, mas isso não significa que eu deixei de te amar, não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Só que aí é que tá. A questão é, você sentiu raiva do que ela fez. Não dela. Só que se você... Aí entra a questão do autoconhecimento. Assim, pô, se eu... Se ela fez aquilo ali e me incomodou e me deixou com raiva, a questão é minha. Então, o que eu tenho que olhar pra mim? Eu vejo dessa maneira, e é uma coisa que eu trabalho. Tipo assim, o que ele tá fazendo que tá me incomodando tanto? Por que esse grito dele me incomoda tanto? É uma questão minha. Eu vou orientar, vou mostrar, vou fazer... Mas assim, não adianta eu pegar toda essa raiva e aí sim transferir isso pra ele, porque eu vou machucar. Isso aí é muito importante. Entendeu? E aí é isso que é uma questão. Mas é o que eu tô te dizendo. O que adianta, às vezes, a gente olhar, ter um conteúdo desse na internet, se você não entende que você precisa se olhar pra você cuidar disso, sabe? Bancar as tuas emoções, nesse caso. Não vai. É igual, Tem por jeito. exemplo... Ai, tô me sentindo culpada porque o meu filho tá na casa da avó e eu tô bem. Gente, falei até esses dias pra uma amiga nossa. Não, cara, não se sinta culpada, não. É normal. Você sabe que tá bem, né? Tá feliz. E o mais importante, a criança às vezes tá num lugar que ela tá feliz. Ótimo. E você não deu o seu filho, não. Cara, é só um momento pra você. Ó, é uma coisa que, assim, eu tenho muitos momentos com o meu marido sozinha. Graças à minha mãe. Porque minha mãe como eu falo, ela é meu suporte. Então, assim, a gente sai bastante, a gente passeia bastante. E a gente tem muitos momentos em família juntos, né? A gente viaja com as crianças e tudo mais. Mas eu não me... É uma coisa também que já... Você fica tranquila quando você viaja, assim? Super. Eu lembro dos meus filhos, eu falo com eles, eu ligo pra eles. Mas eu tô muito bem. Eu me curto muito ali sozinha. Sabe? Quando eu, por exemplo, tô no meu cantinho lá na academia, cuidando de mim, em nenhum momento eu tô... Meu Deus, eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar fazendo a lancheira deles pra amanhã. Não. A lancheira deles pra amanhã eu vou fazer amanhã. Ou, sei lá, um dia antes, à noite. Sabe? Eu não tenho essa coisa. Porque, realmente, eu sei o que eu estou fazendo que é pra mim. É saudável, eu preciso daquilo. O meu relacionamento precisa daquele, né? Desse momento pra, enfim, pra ajudar. E tá tudo certo. E eles estão lá curtindo com a minha mãe. Essa questão de viajar, assim, eu acho que é uma chave que eu precisei virar. Porque eu ficava com pena. Meu marido falava assim, gente, mas a gente precisa viajar sem ela. Aí eu, mas coitada. Coitada de quem? A gente passeia com ela pra caramba. Uma vez, um dia, um final de semana. Pelo amor de Deus. E aí é que você não tá fazendo nada. Pois demais, eu precisei meio que virar essa chave, né? A mãe conseguir separar a mãe da mulher. Da mulher, Sim. Mas assim, nem sempre foi assim, né? Depois que eu tive os meus, né? Não foi de uma hora pra outra, né? Não. Demanda tempo, né? Na verdade, assim, a minha chavinha virou, nesse caso, quando eu comecei a me cuidar mesmo, assim. Quando eu parei e falei, eu preciso. Eu me olhei no espelho, não foi nem no espelho, fui na praia um dia e falei, cara, eu tô péssima, horrível. Eu fui pra praia e não queria tirar meu short. Falei, não é possível. E aí eu fui olhar, eu me perdi, porque a gente se perde mesmo, né? Essa coisa da maternidade, que você fica muito, no início você fica muito voltada a cuidar da criança, a toda aquela rotina que é só aquilo. E assim, foi um período que eu não saía com o meu marido sozinha, aquela coisa toda. E foi ótimo também, porque assim, acho que foi o momento, eu tinha que ficar ali. Mas a gente sempre teve esse movimento de passear muito com eles. Então, quando, em algum momento, assim, no início, eu começava a pensar, eu queria muito sair, mas eu vou deixar com a minha mãe. Cara, aqui agora, como vai ser, né? Eles vão ficar mal, eles vão ficar sentindo saudade de mim e tal. E eu deles, né? Porque também é essa coisa de não é só eles que estão sentindo, a gente que tá sentindo e tá transferindo pra eles. Às vezes não estão nem aí, né? E a gente que tá naquela coisa. Mas eu tive que virar isso de falar, não, eu preciso também ter o meu tempo. Eu preciso ter o meu cuidado. Porque, gente, eles vão crescer, né? Eles precisam também voar, de uma certa forma, nesse sentido de tipo assim, a gente precisa mostrar que, olha só, dá pra fazer sem a mamãe, tá? Porque é segurança, é independência passar emocional, justamente. Aí minha mãe fala assim, só na sua frente. Tipo assim, ai, mãe, olha só, ela tá tossindo, não sei o quê. Aí eu levo xarope, aí, mãe, deu xarope. Eu não deu uma tosse.
mas as crianças na nossa frente é diferente, né? É igual quando chega no pediatra. Pô, tá 2 dias com febre. Aí no dia que tu chega Cadê lá a no febre? pediatra, cadê a febre? Não aparece. E tu quer levar a criança queimando em febre pra ele ver, né? Pra ele ver. Ele vê que realmente. Não, a febre passou. Tu tava falando, a gente tava falando sobre culpa, eu tava lembrando das vezes quando eu tô na academia. Eu malho sem celular. Eu não tenho o hábito de malhar com o celular. Meu celular sempre fica na bolsa. Uhum. Eu chego, faço meu exercício e tudo mais, porque já é hábito meu. Não consigo malhar com o celular. Até porque é muito chato, não tem onde botar ali. Acho um porre aquilo, tem que ficar pendurando, deixo dentro da bolsa. Mas de vez em quando, acredita que me dá umas neuras assim... Será que estão me ligando da escola? Eu tenho que me segurar pra não olhar o celular. Pra ver se alguém tá ligando alguma coisa, a Rafaela tá precisando de alguma coisa de mim na escola. Porque a gente fica ali com o celular, a escola de vez em quando lembra, a mãe da Rafaela tá com dor de cabeça, a gente pode medicar, não sei o quê. E às vezes eu fico mais de 1 hora malhando, aí eu fico... Me bate de vez em quando, é a culpa materna, é normal. O que eu faço? Eu não cedo, eu não vou pegar. Se acontecer uma coisa, depois eu vou pegar o celular e vou ver, vai ter alguma mensagem, alguma coisa ali. Mas de vez em quando, e eu tava lembrando quando a Rafaela era nenenzinha, que eu via ela dormindo assim, aí eu achava lindo, maravilhoso. E cabeça de mãe é louca. Aí depois vinha assim, ai meu Deus, se alguém fizer uma maldade com a minha filha... Não bate? Bate, isso aí bate. Batia direto. Isso bate em mim até hoje. Assim, quando acontece de... Sei lá, às vezes... acontece muito quando eu vejo alguma notícia. Tanto é que eu não assisto televisão. Ó, uma coisa que eu não sigo, a rede de fofoca, eu não tenho nenhuma, uma coisa que eu não gosto. Não gosto, porque eu fico perdendo tempo com aquilo ali. Porque perde mesmo, né? Você tá ali olhando, tá perdendo tempo. Com uma informação que... Tanto é que, às vezes, assim... Até me criticam, né? Meu pai, meu Gabriel... Fala assim, pô, tu não assiste um jornal, cara? Não, eu não assisto. Primeiro que eu não assisto... Colocar é só tragédia. É só tragédia. Tudo bem, a gente precisa de informação, a gente precisa estar atualizado. Mas eu entendo. Eu procuro a informação. E meu marido é uma pessoa que ele é muito voltado pra entender. Meu marido pra política. Aí eu pergunto, me conta aí, me atualiza. O que tá acontecendo? Aconteceu isso assim, falaram isso assim. Essa gente não lê notícia. Então, mas isso. Fala aí, o que aconteceu? Aí ele eu não leio, mas você vai me contar agora. Ele me conta, eu acredito nele. E tá tudo bem. Então, assim, tudo bem. São coisas que, por exemplo, eu sei do que eu consumo e que me incomoda. Né? Eu sei. Tipo, se eu souber de uma notícia voltada pra criança, assim, por exemplo, abuso sexual é uma coisa que me incomoda. Eu nem pego casos, por exemplo, graças a Deus, eu nunca tive. Consultório. E eu espero não ter, porque eu vou ter que passar esse caso. Eu sei que é uma questão minha. Eu sei que eu preciso trabalhar isso em mim, internamente. Mas é uma questão. E eu tenho consciência disso. Então, eu passo. Então, assim, é uma coisa que se eu ouvir a notícia... Você vai ficar aquilo na cabeça. Esquece. Eu fico pentelhada. Aquele período que teve os ataques nas escolas. Nossa... Eu tentava passar a tranquilidade pra ela, porque a minha filha é sistemática com essas coisas. Não, isso eu não fiquei paranoica, não. Ela ficava, né? Eu ficava mais preocupada com o jeitinho parte dela. Isso aí, quem ficou paranoica foi minha mãe. A minha mãe fica morrendo de medo. Mas eu dá um fico medo, né? Você fica pensando, meu Deus, isso aconteceu. Porque, não, mas ela ficava por conta de mim. Porque trabalha na escola. Não, mas dela também, de vez em quando eu fico também. Falo, ai, gente, esses alunos, sei lá. Aí eu tento passar a tranquilidade pra, não, mãe, relaxa. Relaxa, que você quer. A primeira pessoa que vai querer matar o professor. Pois é. Mas eu lembro desse caso que a minha filha uma vez falou assim, não, mãe, minha filha, às vezes, ela até me surpreende, assim, tem umas... Não sei se ela... ou essa é dela mesmo, ou se ela, minha mãe é maluca, eu vou falar assim. Minha mãe é meio nervosa. Aí ela, não, mãe, se qualquer coisa, mãe, eu já pensei, mãe, eu vou me esconder não sei aonde, mas eu orientava. Já vai arrumando métodos pra sair disso. Mas eu orientava, porque assim, não era passar o desespero, era orientar. Né? A gente não sabe. Assim, eu não passei ilesa disso, óbvio, né? Vinha preocupação, a gente fica, meu Deus, isso acontece, caraca, que coisa horrível. Mas assim, eu não fiquei paranoica, sabe? De, não vou levar... Teve uma galera lá no grupo da escola, né, das mães, que não levaram as crianças, não estavam mandando as crianças pra escola. Eu falei, gente, não vou chegar nesse nível, não, né? Nem quero chegar nesse nível. Mas, assim, a escola teve todo, né, naquele período... Colocaram policiais na porta. Isso. A escola dos meus filhos foi bem responsável nessa parte. De colocar... na porta, aquela coisa e tal, a segurança. Então, isso também acaba passando um pouco mais de tranquilidade pra gente. É claro que não passou ileso, mas eu também não fiquei, sabe, naquela noia de falar, meu Deus, o meu mundo caiu agora e eu vou ter que ficar com eles aqui dentro de casa, não. Mas o que me deixa mal é saber de notícias assim. E aí, é que tá. É uma coisa que eu volto muito pra eles. Aí eu fico assim,
E não é saudável, porque não é bom pra mim. Me incomoda, me angustia. E aí eu também não quero ficar botando um monte de paranoia Na cabecinha deles, deles. né? Eu oriento, não pode botar a mão, não tem que saber, sabe quem pode, quem não pode, dar banho, essas coisas. Isso a gente tem orientação bem clara em casa. Mas é uma coisa que se eu ficar consumindo, eu sei que eu vou viver naquela loucura. E não vai ser bom pra ninguém. Né? Porque não é uma coisa que está acontecendo atual pra mim. Então eu nem consumo. Não gosto. Eles já chegaram pra você, já pediram pra dormir na casa de algum coleguinha? Já. Mas ainda nunca dormiram, não. Ai, é aflito, né? Ainda, assim, na casa mesmo de alguém pra dormir fora, só mesmo da minha mãe. Porque, na verdade, o meu menino só dorme com a minha mãe. E na casa de parentes, assim, tipo tio, muito próximo, né? Aí eu deixo porque eu confio. Mas de amiguinhos ainda não. Minha filha, quando pediu a primeira vez... Mas eu sei que vai chegar essa fase. Vai chegar. Do início, eu disse muitos nãos até começar, porque as outras coleguinhas iam dormir também. Eu Aí tive tu essa fica fase. com pena, né? Mas Porque você parece que teve você essa tá fase? excluindo. De dormir na De dormir casa na de casa amigo. de amigo. A minha filha já tá nessa fase. Não, ela vocês, com vocês Eu, mesmo. sim. Então, É. é uma coisa louca, né? A gente vive isso, já viveu isso, né? Mas quando eu dormia na casa da amiga, era uma amiga que a mãe dela era amiga da minha mãe. Então eu não tive problema Tava de, mais tipo assim, próxima, a minha isso. mãe não deixar. Porque ela confiava, né? Sim. Não, Mas... no meu caso foi bem complicado. Meu pai não deixava. Meu pai sempre foi um pai muito possessivo, ciumento. Eram 4 homens, só eu de menina. Eu do meio. Eu era o xodozinho dele. Então, Já era. nem amizade com homem ele não aceitava. Ele passava mal. Ele tinha febre quando eu tinha algum isso, amigo. gente? Não Você saudável, vê o não. nível... Claro. Você vê o nível de possessão Peraí, dele. né? Não é pra tanto. Eu acho que é porque meu pai já fez muita coisa errada, sabe? Aí tem naquilo de que vão fazer pior com a minha ela e tal. filha. Ele sabia os perigos, Eles já pedem, mas assim, eu sempre tô, não, depois, vamos ver. Depois a gente conversa sobre isso. Fica eu tô postergando, enrolando, né? A eu fico Isabela enrolando. nunca pediu, não. Mas porque ela dorme muito na casa da Rafaela, então... Já dorme na casa de amiga, né? Da prima. prima, né? Porque elas Ah. são primas. Ah, sim. Aí Então, tá tudo certo. Acho que pra ela não... Não tá sentindo essa falta. Eu falo pra ela que ela também- gosta do cheirinho da necessidade. mãe também. Mas também, calma, se ela agarrar numa amizade muito amiga, sim, assim, de querer ir uma na casa da Talvez, outra. Porque a Rafaela é. tem uma amiga, assim, de ficar muito uma indo na casa da outra. Sim. Enfim, mas a gente teve uma médica aqui, que ela comentou sobre isso. Aí, o que ela falou? Ela falou assim, então, o que eu faço? Eu mando todo mundo dormir na minha casa, né? Então, às vezes eu fico pensando nisso. Tipo assim, eu prefiro, em algum momento, a minha casa é muito pequena, hoje não daria pra fazer. Pô. Até daria, porque assim, a gente vai. Dá um jeito, um né? jeito, E eles é. nem ligam, eles Não, ficam vai entulhados, botar eles todo estão mundo felizes. na sala, bota um monte de colchão e tá tudo certo. Mas ainda não cheguei nessa fase. Mas talvez, não, vem pra cá, eu vou chamar, sabe? Isso aí. Mas assim, em algum momento isso vai acontecer. Vai. E eu também não vou ficar... Eu não fico muito pensando lá na frente, não, sabe? Eu não pensei lá na frente, aconteceu O teu né? já Por chegou. isso, já mas chegou. Uma hora vai chegar. Aí, vamos final ver de como semana vai ser. passado, assim, a gente se mudou, a gente foi para um apartamento pequeno. Aí, como estratégia, vamos comprar um sofá-cama. Porque aí, quando tiver gente pra dormir, aí pronto. Aquilo ali deixou ela atiçada. Ih, Um já sofá-cama dá pra chamar um monte de amiga pra dormir Fazer aqui. uma festa do pijama. Pô, no final a de minha semana... menina que fala, mãe, chama a festa do pijama. e tal. Ai, meu Deus do céu. Não, eu fico pensando que eu não vou dormir, né? Aí, final de semana, foram as amigas... Mãe, minhas amigas da escola podem vir aqui? Pode. Começou com uma, tá bom. Aí, daqui a pouquinho a fulana também pode? Pode. Daqui a pouquinho a terceira. Ô, Rafaela, você quer um apartamento? Calma aí, não vai caber Vocês todo vão ficar mundo, lá no não. pátio brincando? Aí ela, a gente vai ficar brincando. Eu falei, vou chamar sua prima também, porque eu vou fazer negócio com a sua tia, eu vou chamar sua prima e vou ficar aqui. Aí já eram Rafaela, 5 garotas dentro. Caraca. Aí começou a anoitecer. Mãe, fulana pode dormir aqui? Aí meu coração já começa. Não, é por questão do trabalho mesmo. Aham. Pode. A sua prima vai dormir também. Aí as 2 coleguinhas, com uma carinha assim de cachorro, eu falei assim, gente, não tem mais espaço. Eu tive que falar, tadinhas. Foi excluir, mas eu falei, vou marcar. A gente faz um rodízio. Próxima vez aí dorme vocês 2. Porque Mas não cabe. Elas queriam dormir tudo na sala, no Seriam sofá. quantas crianças ao todo? Seriam 5. É. Até tem o quarto da Rafa. Cabem 2, na sala caberiam 2. Mas elas querem dormir no mesmo Elas lugar. querem dormir todo mundo junto. Fazer aquela A graça festa. é essa. Lógico. Aí arrumei, botei todo mundo no sofá, tirei foto. Ai, que farra, legal. Quando eu acordei de manhã, minha filha tava no quarto dela. Rafaela, aconteceu alguma coisa? Não, mas tava muito apertado. Deixa eles lá apertados. O e eu vou no conforto meu em primeiro quarto. lugar. Você é influencer também, né? Sim. Como foi que você virou influencer? Porque teve algum momento ali que você resolveu, caramba, consigo compartilhar com outras pessoas isso aqui da minha vida. Então, eu comecei, na verdade, no YouTube, né? Cara, eu sempre tive o cabelo cacheado. Sempre.
Então, mas assim, durante um período eu alisei toda aquela coisa, então eu passei pela transição capilar. E é um caos, né? A transição de sair de química e tal. E aí eu assistia muito vídeo das meninas, né? Dando dica de cabelo, de fazer massagem com produto natural e não sei o quê. E eu falei, pô, acho que eu vou fazer isso aí também. Aí peguei, fiz... O meu primeiro vídeo foi falando sobre alguns produtos que eu tava usando nesse período de transição e tal. E coloquei isso há 8 anos atrás. Foi aí que eu comecei. Mas assim, eu comecei justamente despretensiosamente, assim, nessa pegada. Né? Eu tinha saído do trabalho, isso mesmo, eu tinha acabado, sei lá, 2 ou 3 meses que eu tinha acabado de sair de um trabalho que eu tava na época. E aí não tava fazendo nada pra ninguém mesmo. E aí foi que eu fiz isso. Falei, vou começar a gravar essa questão da minha rotina capilar e tal, porque eu gosto. E aí foi indo. Só que nesse meio tempo eu engravidei dos gêmeos. E aí eu falei, pô, eu comecei... Aí o meu nicho mudou, né? Tipo assim, pra mim mesmo, de procurar coisas. Eu comecei a procurar coisas de maternidade, de dicas de... E aí eu vi que tinham algumas influenciadoras, por exemplo, a Flávia Kalina, que é uma que eu adoro. Ela falava muito sobre... Ela fazia diário de gestante. E eu comecei a fazer diário de gestação. Eu gravei a reação do meu esposo quando eu mostrei que eu tava grávida. Então, tudo isso, eu fui colocando... Caramba, foi aí que bombou, assim. Quando o vídeo que eu fiz falando, né, contando que eu tava grávida e tudo mais, a reação dele, eu postei. E aí deu bom. Falei, caraca, o pessoal gosta disso, né? E aí foi. E aí eu fui gravando. Toda semana que eu ia fazer pré-natal, aquela coisa toda, eu gravava e fazia vlogs. Porque o YouTube, ele tem uma pegada diferente do Instagram, do TikTok e tudo mais, né? Uhum. Então, ele é muito mais dessa de fazer vídeos mais da tua vida toda, né? Uhum. Do dia todo mesmo. Então, eu ia fazendo isso. Fora diário de gravidez, essas coisas. Dicas de o que eu comprava de maternidade e tal. E aí, foi que deu bom, assim. Que cresceu, né? Hoje. Só que eu abandonei o YouTube. Eu já tô muito tempo sem colocar nada, porque dá muito trabalho. E depois aí quando veio o Instagram, ficou mais forte o Instagram, eu migrei pro Instagram, comecei a trabalhar e dali começaram a ter oportunidades mesmo assim de trabalho, né? De tipo, caramba, eu consigo ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu consigo me manter de uma certa forma, financeiramente, né? Com as publicidades e tudo mais. Então eu fixei ali e tô ali. Então eu tô ali, nesse meio tempo eu tô há 8 anos. Aí você falou que faz os vídeos na parte da manhã, né? Você trabalha com isso na parte da manhã, porque à tarde você tem que trabalhar. Então, aí, durante um tempo, eu não trabalhava. Então, eu tava full time ali, né? Só com a internet. Só que era o período do YouTube e não me gerava não me gerava renda mesmo, assim. Eu fazia mesmo porque eu queria compartilhar e tal. E o Instagram... Já até tinha Instagram quando eu comecei a trabalhar, mas não tava tão bacana. Por exemplo, como hoje tá legal. E aí, eu falei, não, eu vou precisar trabalhar, porque financeiramente eu tenho que colocar alguma coisa aqui, ajudar dentro de casa. Aí eu comecei, só que a minha carga horária, eu trabalho na parte da tarde, né? Eu pego de 1 às 7. E como é regime CLT, a gente não tem aquela flexibilidade de, eu quero hoje trabalhar de manhã. Hoje eu não venho, vou trocar um plantão. Não tem isso. Então, assim, todos os dias, eu trabalho sábado, inclusive. Caramba. Que de 15 em 15. Então, é uma coisa que me atrapalha muito. Né, só que financeiramente eu ainda preciso. Então, eu tô me organizando, né? A gente tá se organizando em casa porque eu pretendo, uma pretensão que eu tenho é deixar o CLT para trabalhar somente com a internet. Porque é um trabalho que, apesar de eu gostar muito da psicologia, gostar muito mesmo, a internet me possibilita muita coisa. Isso eu ia falar. Você pode trabalhar na psicologia na internet. Também mas hoje engraçado, mas hoje o meu público, o público que eu tenho, eles não são tão profundos, sabe? Então, assim, quando eu coloco alguma coisa, quando eu falo alguma coisa sobre a questão de psicologia dentro da minha área, dentro do meu... Não tem tanto mas hoje em dia você tem a possibilidade de dividir isso. Também. E aí, mais tarde, se você quiser, você pode ter a sua parte só, né? Já pensei nisso, mas eu também penso muito assim, eu ainda quero também manter essa superficialidade. Não, sim. Uhum. Porque, além de ser... É o que te traz dinheiro. Também. E assim, é gostoso também, sabe? Fazer, tipo, vou ser bem sincera. É sua rotina, te dá menos trabalho. Eu não tenho que ficar ali naquela coisa de... Criando conteúdo, né? O conteúdo já tá ali no seu dia a dia. E eu até crio. Assim, a gente tem que organizar, né? Eu me organizo porque eu tenho que gravar o que eu vou fazer. Mas não é tão
talvez problemático nesse caso, se eu tiver que falar alguma coisa que pode dar uma mais repercussão leve, né? completamente, né? Ah, é? Então, assim, eu ainda quero me manter. Se eu sair do trabalho e tal, eu quero me manter seguindo, né, o meu nicho. Que é moda, lifestyle, maternidade. Falando sobre a minha maternidade sem muito aquela elaboração, sabe? Mais descomplicada. Então, assim, eu prefiro. E é uma coisa que é, assim, a flexibilidade, né? As possibilidades que eu tenho de trabalhar de casa, de ter o meu horário. Isso aí. De não ficar tão ausente também de dentro de casa. Assim, eu vou... Às vezes, assim, eu tenho um trabalho para entregar. Mas é muito mais... não deu para fazer. Eu posso te entregar amanhã? A gente combina com o cliente de entregar amanhã. No trabalho não tem isso. Eu não vou. Eu não tenho como chegar... Hoje, caramba, deu um negócio aqui. Eu vou ligar, vou desmarcar minha agenda. Meus pacientes estão me esperando. A gente tem ali... Entendeu? Então, é uma coisa que eu quero migrar mesmo. Sair dessa área... Por enquanto, sabe? Pra experimentar mesmo e ficar só com a internet. Uma experiência nova, né? Sim. É um projeto aí. Me fala, se por um acaso, tanto na rede social, né? Ou na vida, você já sofreu algum episódio de racismo? Não. Nunca. Graças a Deus. As crianças também não. Nunca. Em nenhum lugar, em nenhum momento. Não, nunca. Nem na internet? Nada. Assim, nada, nunca. Mas você conversa com eles sobre isso? Cara, eu vou ser bem sincera pra você, não. Tipo assim, não é uma pauta... Não teve ainda uma necessidade disso, né? Não é uma pauta que eu tenho dentro de casa de ficar ali falando, sabe? A gente é preto, a gente... Não, sim. Não, assim, a gente conversa sobre tudo, de discriminação, de jeito, de cabelo. Assim, tem muita coisa assim. Eu já tive... A Flor de Lis já chegou muito... mãe, eu quero alisar o meu cabelo. Muito tempo. Aí tem tempo. Mas eu não sei se é porque eu dou tanto valor ao meu... E o dela também, sabe? Eu tô sempre penteando o meu cabelo, mostrando o meu cabelo, né? E os dela, que elas adoram os cachinhos, sabe? Então, assim, uma questão de... já teve... minha amiga tem franja. Isso que ela queria fazer uma franjinha. Falei, filha, o teu cabelo com franja não vai dar certo. O cabelo com franja é cabelo liso, que vai ficar legalzinho, baixinho e tal. Então, assim, tem estilos de cabelo. Mas nem por isso o seu cabelo é feio. Ela entendeu e esqueceu. Mas assim, eu não complico as coisas, a gente descomplica. Deu, não deu, deu, sabe? Então não é como também não passamos por isso, nunca passei, por enquanto, até agora, a gente nunca passou por nenhum episódio sobre isso, eu não precisei ficar ali martilhando aquilo, a gente tem que fazer assim, a gente tem que falar que a gente tem... Não, ainda não. E, gente, eu não milito nada, sério. Não, é importante também não enfatizar certas coisas também, né? Não, eu vejo a necessidade da criança ter o conhecimento, mas não até porque ela não vive numa bolha, lógico, né? óbvio. Ela ter o conhecimento. Sim. Não, eles sabem. E caso o dia que aconteça, eu acho importante também a criança ter o discernimento dela entender. Eu acho importante. Agora não, que eles são muito pequenininhos, mas eles vão crescendo. E tem algumas falas que a pessoa percebe. Eu acho não questão de militar e nem nada, mas de você chegar a fazer... A sua fala é racista, você sabia disso? Você não pode falar desse jeito, que racismo é crime. Eu acho importante a pessoa ter esse conhecimento de que o comportamento do outro é crime. Mas aí, sim, claro. Mas isso eu acho que vai num todo mesmo. Acho que é a questão da conversa, assim, num todo. Da criança que é... Igual, já na sala deles, eles têm 2 amiguinhos autistas. E eles se comportam de maneira diferente do deles. E eles já percebem, né? Eles sabem que, mãe, a fulaninha, ela se comporta assim, ela às vezes bate. Mas tá tudo bem, né? A gente tem que entender que a tia também conversa. Isso, importante. E aí, assim, é uma questão que eu converso muito em casa, né? Eu mostro e falo, e já mostrei vídeo. E a questão, por exemplo, dos abusos sexuais. A questão do racismo, como... Eu não sei, eu nunca fui tão... Então, você não passou por isso. Eu não tenho muito de ficar falando sobre isso. Eu acho que, assim... Mais do que o racismo também, mais não, tanto quanto a questão do racismo, é a questão do antirracismo. Você não tem que ficar o tempo todo ali na cabeça dos seus filhos. É importante a gente ficar também na cabeça dos nossos filhos, das atitudes deles, que eles reproduzem com o outro. Sem dúvida. Que o seu comportamento é errado. Então, eu converso muito com a minha filha sobre isso. Ela tem poucos amigos pretos na sala de aula. E uma das melhores amigas dela é a Júlia. E ela uma vez ficou muito chateada porque comentaram do cabelo. Isso é racismo capilar, né? Que a gente fala. Do cabelo. Eu falei assim, mãe, eu não vejo. O cabelo dela é tão legal, mãe. Ela fica, às vezes, com um cabelão assim. Eu queria deixar o meu assim, eu não consigo. Então, eu acho muito legal. Isso é mais da conversa que a gente tem. Sim.
Mas é da orientação no E da orientação todo, dos né? pais, Não necessariamente só para aquele assunto. Então tem a questão do autismo, que a gente fez o mês de abril. A gente conversou muito sobre... E a gente sabe que tem muita discriminação Nossa, dentro da escola. Eu vi o vídeo de uma mãe... horrível. Gente, eu chorei junto com aquela mãe. Dela postando que ia ter um passeio da escola. Todos os alunos foram comunicados sobre o passeio da escola e a filha dela não, porque a filha dela é autista. Mas aí isso já começa da escola. Ela chegou na Já começa escola. da escola. Exatamente. Péssimo. Ao nível de preconceito. não. Ela chegou na escola no dia de aula para levar a filha e todo mundo saindo para passeio. Não, e eu chorei porque eu senti a dor daquela mãe. Não, Tu isso imagina aí não. como você se sentir excluída, porque minha filha tem uma condição, ela não pode. Nem tiveram o trabalho de conversar, e ela no carro, chorando, falando. É Muito até complicado. crime, né, um negócio desse. também Essa acho. exclusão absurda. Sim, péssimo. E a Mas- sensação da criança também. Claro, lógico. Mas assim, acho que é questão mesmo da orientação num todo, né? Que aí vai acontecer, se acontecer a gente conversa sobre e se posiciona dessa maneira. Sim. Né? É igual Não a se gente tava permite falando tanto. A gente fala muito sobre a orientação dos nossos filhos meninos, né? Que a gente já tá cansada de orientar as meninas. As meninas já sabem. Elas já estão pode calejadas. Que aceita, que não aceita, né? Pois Pois é. é. Eu acho que por isso que eu falo, a gente tá precisando mudar um pouco esse comportamento. A gente tem que orientar os meninos que eles não devem fazer, que é errado. Cara, lá em casa, você tá falando isso, é bem legal. O meu menino, ele é menino. Então, assim, ele é muito mais dependente, sabe? Ele quer tudo na mão. Se deixar, vai ficar querendo, porque eu não dou confiança, não. Eu falo, você tem que levantar e vai fazer, vai tomar banho. Você é minoria. Mas assim, nesse caso, é mais pra realmente mostrar que ele é capaz, sabe? Exatamente. Porque quanto mais a gente faz, mais dá na mão, aquilo ali tu alimenta a incapacidade do outro, né? E as minhas meninas são muito independentes, muito. A mais novinha, então, ela vai no banheiro, nem me chama pra limpar ela, às vezes. E ele já sabe. E ele não quer. E é uma causada lá em casa. Tipo assim, na hora de ir no banheiro, mãe, me limpa. Não, você tem que se limpar. Enfim. E assim, por exemplo, ele às vezes tem alguns comportamentos com as meninas que eu paro o que tá fazendo e falo, pra elas, você não vai fazer, não. E, você não tem que falar assim com a sua irmã, não. Sabe? E não é só com a sua irmã, é com todo mundo. Você vê seu pai Exatamente. falando assim comigo? Às vezes ele dá uns gritos, ele quer dar uns de... Sabe? Falei, baixa o tom, não é assim. Você vê seu pai falando assim comigo? Não. Então por que você tem que falar assim com elas? Ou por que você tem que mandar elas fazerem alguma coisa? Se você quer, você vai lá e faz. Isso aí. Sabe? Então é uma coisa que... Eu não fico só falando, é na prática. Eu vejo e falo e faço Corrige na hora. na hora, né? Eu não passo pano pra ele em nenhum momento nesse caso. E assim, é a mesma coisa na escola. Você tem que respeitar o outro. E não é só a menina, mas é o outro menino outro também. menino enfim, também, isso aí. num geral. E é claro que isso é muito... É que tá, né? Acho que é a questão da orientação em si orientação. num todo. É. Não só, tipo, vamos fazer isso só pra aquela situação ou só pra essa situação. Não. Acho muito importante isso, a orientação. Né? Assim, a última pergunta que tá aqui no nosso roteiro, eu acho que você já até respondeu ao longo que você é tão... Ai, gente, tá tudo indo bem, que não tem gente que resolve. Mas eu Esse vou medo. perguntar mesmo assim, né? Pergunta. Porque eu Pergunta. tenho esse medo. Eu tenho. Fala. Uma coisa que me causa, às vezes, um Angústia. pouco de angústia. O quê? O medo de vê-los crescendo. O medo. Porque outro dia até chorei em casa. Eu falei assim, gente, porque eu fico lembrando dela pequenininha, como ela era tão minha. Aham. E ela tá crescendo, ela tá deixando de ser tão minha. Sim, Mas olhando pra fora já, né? Mas o meu medo é o que ela falou, dela não ver jornal, essas coisas. Mas é o medo do mundo. Sim. Tipo, feminicídio. Quando começa a falar em feminicídio, cara, aquilo me dá um nervoso. Gente, já tá chegando a idade já. Isso me dá uma angústia. Assim, não é que você fala, parece ser bem descomplicada e tal, vai. Como eu não problematizo muito as coisas, né? Eu vou problematizando na maneira que elas estão acontecendo. Porque, é claro, tem coisas que chegam no meu colo que eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, naquele momento, vira um caos, daí depois eu vou lá, respiro e vamos resolver dessa maneira. A questão de vê-los crescer, eu fico tão... Igual, às vezes eu olho pra eles e falo assim, caraca, olha o tamanho dessas crianças, olha o que eles estão falando, olha o que a gente tá conversando, sabe? Às vezes eu paro e falo, tá conversando de igual pra igual. E ele só tem 7 anos, né? E o meu menino, ele é muito esperto, ele tem uns assuntos muito assim, eu olho pro meu marido e falo, Gabriel, olha o que ele tá falando, tem noção? Então assim, mas eu gosto de ver
né? Eu tenho a minha preocupação. A minha maior preocupação, assim, é como eles vão conduzir mesmo, assim, a caminhada, sabe? De, tipo, as escolhas que vai fazer, o que vai fazer. O meu maior medo, se eu vou ser bem sincero pra você, o meu maior medo hoje é eles se envolverem com drogas pesadas. Se eu for te falar que é porque se vai gostar de menino, gostar de menina, se vai querer trabalhar com tal coisa, se vai dar certo, se não, se vai ficar querendo morar na minha casa a vida inteira. Cara, eu não penso nisso, por Deus. Não é uma coisa que me angustia, mas uma coisa que me angustia é saber que talvez em algum momento que eles vão se deparar com isso, como eu me deparei, né? Vai ser apresentado. Lógico, eu tenho certeza absoluta. E a gente, né, bebida, muita questão. Na minha casa tem bebida, o meu marido bebe, né? Então, assim, não é uma coisa, meu Deus, fora da caixinha, mas bebe, eles têm esse contato. Então, assim, eu sei que isso vai acontecer. Porque eu sei que destrói num nível, sabe? E não é só a família, é a pessoa. Né? Eu digo drogas pesadíssimas, né? A pessoa descontrole ali, aquela coisa. Então, é uma coisa que me angustia só de imaginar que isso possa acontecer com eles. Hoje, é isso. Mas fora isso, assim, vai sair, vai morar sozinho, vai viajar, vai namorar. Assim, não é uma coisa que me angustia, não. Então, essas coisas também... acho que cada um tem o seu gatilho, né? E também a questão do que você vê, o que é apresentado. E, por exemplo, no meu caso, que tem uma filha menina... o que você vê muito é o fato... o feminicídio, é o abuso ali mesmo. E isso dá aquela, meu Deus... Porque ninguém vem com rótulo. Não, ninguém vem com rótulo. É uma coisa que você... Assim, uma coisa que a gente conversa lá em casa, a Flor de Lis, ela é muito... Ela é muito romantiquinha, sabe? Ela é muito nhenhenzinha, assim, tipo, tudo... É meiguinha, né? Tudo é o mar de rosas. E aí, é uma coisa que o Gabriel fala assim, cara, eu me preocupo com a Flor nela no relacionamento. Pois é. Então, é nisso que, por exemplo, quando o meu filho, o mais velho, o irmão, começa de muito... Eu falo, olha, você vai lá e vai dar um grito nele. Você não vai aceitar isso, não, porque você não tem que aceitar isso de ninguém. Pois é. E ela é muito assim, filha, você pode fazer isso pra mamãe? Posso, mãe. Ela é muito prestativa. Isso é problemático. Péssimo. Né? E aí eu falo, olha só, tem hora que mesmo que eu te peça, não é que você vai sair gritando comigo na minha cara, mas se você não tá afim de fazer, você não vai fazer. Então não tem esse problema, porque a Isabela não faz nada. Cara, mas assim, é bom, sabe? Não, eu converso muito com ela o seguinte... ninguém vem com rótulo. E a questão assim, não adianta eu guardar aquele medo pra mim. Ter medo, mas não vai namorar. Não é isso. Não é eu acho que o que eu posso fazer é orientar. Sim. E é o que eu tento orientar. Justamente. Né? Eu falo muito com ela, minha filha, ninguém vem com rótulo. Ninguém vai vir com rótulo assim, abusador, né? Não vai. Mas não vem com rótulo, mas dá sinais. Não, pode ser não vai ser no primeiro, no segundo, terceiro encontro, mas uma hora ele vai dar sinal. Se meteu com a sua roupa, quem tá usando é você, termina. Falou alto com você, termina. Sim. Quem se meter onde você vai... Minha filha, termina. Corta o mal pela raiz. Sabe por quê? Porque é uma coisa pequenininha hoje e ninguém muda ninguém. Ninguém dá jeito em ninguém. Senão ele vai mudar por mim. Ninguém vai mudar por você. Entendeu? Não mesmo. Então, é mais fácil você se livrar do ebó do que depois lá na frente ter um problema. Então, assim, é o meu modo. Não sei se eu tô certo, não sei. Cara, dentro mas sim. É o meu modo de tentar orientar ela lá na frente. Porque eu não vou saber, eu só vou saber quando ela aparecer, a meu namorado. Mas eu não vou estar com ela na escolha. Sim. Hoje ela me conta tudo, hoje a gente conversa. Mas eu sei que vai chegar uma hora que ela se encantar com alguém. Ela vai assim, ai, mãe, então, tá vendo isso aqui então? Faz uma entrevista? Não vai rolar a entrevista. Mas acho que é aí que tá, né? A questão da orientação. Ainda volta pra orientação. É lógico, a gente sabe que quando a gente se apaixona, você só vê o lado gostoso do negócio, né? É tudo muito lindo, tudo maravilhoso e tal. E aí, naquele momento, se a pessoa já começa a ser abusiva, ou a gente também é abusivo, né? Porque não é só o outro, não. Isso. É muito fácil botar na conta do outro, né? Mas, às vezes, também você abre a oportunidade... Você é tão abusivo com o outro que tu também tá dando margem pro outro chegar e falar, tá bom, então tu não vai pra tal lugar. Isso tu também não vai pra tal lugar. Aí, eu também falo muito e é disso muito com fácil, né? A gente só olhar pro menino, ou que seja. Pro homem, né, nesse caso. Que, faz ou não faz. Mas a questão de você orientar é tipo assim, eu sei que eu
sou capaz de fazer tal coisa. Eu sei que eu dou conta disso. Por que eu tenho que passar por isso? Sabe? Mas é aí que tá. Se você fortalece a tua criança desde novinha, cara, pode ter certeza. Pode ser que em algum momento entre num relacionamento desse, passe mal, sofra, mas vai saber sair. Sabe? Eu sei. Se a gente for parar pra pensar, mas até e se não conseguir sair? E se não der tempo de sair, o cara fizer alguma coisa? Mas, cara, calma, né? Vamos com calma. Viver um dia de cada vez. Porque vai é um orientando drama passo a isso, passo. justamente. Então, é claro, eu acho que a questão da orientação é muito importante por isso. Né? De você mostrar que você... E fortalecendo mesmo, nas atitudes, né? Mostrando. Porque não adianta a gente falar. Às vezes a gente fala, tem um discurso lindo, mas a prática é completamente diferente. E aí, adiantou de quê? Pois não de nada. Isso aí é muito importante também. Adiantou de nada. E acho que a orientação tem que vir de tudo mesmo. Lá eu procuro sempre orientar, mostrar. Em relação à droga. Sim. Em tudo, né? Não que... Porque, cara, o filho, ele vai ter uma hora que... você acha que conhece ele até um certo momento. Sim. Mas chega uma hora que meio que... Então, vai... um indivíduo É um único, indivíduo né? único, Essa é a é. vidinha E se dele. a gente parar pra pensar, é aquilo, né? Nós já estivemos nesse lugar. Pois é. Mas parece que tem pai e mãe que esquece disso. Cara, esquece. Completamente que você já foi pra balada, que você já beijou na boca, que você já namorou, que você já ficou paquerando, que você já quis experimentar maconha, que você já quis beber. Né? Que já te apresentaram isso. Então, assim, eu acho que voltar pro que você já viveu e orientar que, pô, olha só, esse caminho talvez você vá passar por ele. Mas não é tão bacana tu entrar, não. Eu fui muito orientada, assim, com a minha mãe. Eu ia falar agora. Eu tive muito essa orientação da minha mãe. Tipo assim, a minha mãe não era uma pessoa que me prendia de tudo. Ela não também... no meu bairro, tinha uns lugares, assim, que em algum momento eu quis ir. E ela, minha filha, desculpa aí, mas tu não vai, não. Nesse caso, não, eu ficava bolada. Tu não vai. Mas tudo bem, foi até bom, porque realmente eu olho pra hoje e falo assim, cara, o que eu ia fazer ali? São coisas que só lá na frente a gente entende, mas naquele né? momento eu fiquei, É. porra, todo mundo indo, meus primos tudo indo, e eu aqui, sabe? E eu acho que isso constrói você também como mãe, né? Sim. Porque eu penso muito também na minha educação. Sim. Aí, hoje em dia, eu consigo entender que naquele momento, caraca, meu pai é chato. Caraca, minha mãe também deixa nada. Deixa nada, né? Mas hoje em dia, eu consigo entender eles. Sim. Né? Eu consigo... eu analiso e entendo. Pô, realmente, né? Ainda bem. né? E aí que tá. E dentro, nesse meio tempo, né? Nessa coisa toda de orientação e tudo mais, ainda assim, eu fiz escolhas que a minha mãe não concorda. Sabe? Que ela sabe que eu faço, ou enfim, que já aconteceu, e que ela, tipo assim, cara, não gostaria. Mas entrou, você que se responsabiliza. A minha mãe sempre trabalhou muito comigo a questão da... Toda ação gera uma reação. Sempre. Eu lembro disso. Ela sempre falava uma frase que até meu marido brinca comigo. É o preço da desobediência. Tudo ela fazia isso. Tá vendo aí? É o preço da desobediência. Quando dava merda. Meus pais também usavam É o essa. preço da desobediência. Então, assim, eu cresci com essa coisa, que é uma questão da responsabilidade. Beleza, você fez, vai lá. Tu usou tal Arque com as coisa, bebeu tal consequências. coisa, ficou passando mal no dia seguinte. Igual, eu já tomei uns porre na vida aí de cachaça. Aí, no dia seguinte, tava mal. Eu tava levantada da cama, aquela coisa, né? Ah, com dengue. Meu amor, vai lá, bebe de novo. Quer que eu traga uma pra você? Mas um negócio lá que você tava tomando. Enfim, então tem essa coisa. Mas a questão é de mostrar que, de fato, vai passar, vai acontecer, porque não tem muito pra onde correr. E eu acho que tem coisas na vida que a pessoa precisa passar, Precisa né? passar. Se você Bem, tem experiência, né? só vai Vai vir, É igual com certeza. tem um filme que o cara fala assim, é de morrer? Não é de morrer? Então vai lá. Então deixa quebrar a cara, Deixa. que às vezes às vezes é, É bom, importante, entendeu? É é. importante. São aprendizados, A né? primeira nota baixa da minha filha foi eu, como professora, sabia que ia dar ruim ali. Aham. Não vai estudar, não? Minha filha, eu não vou sentar aí pra ficar lendo livro na tua cabeça. É com você, contigo. é contigo. Não estudou, vê a nota. Eu te falei. A consequência. A consequência. Mas não foi de morrer. E nem deu pra ficar de recuperação. Eu falei, da próxima... Aprendeu com erro. Aprendeu com erro. Na próxima, bichinha, minha filha, estudou pra caramba. Porque ela viu que, realmente, se eu não estudar, o negócio dá ruim. Sim, né? justamente. Às vezes não dá pra você aprender alguma coisa com a experiência do outro. Não dá. Bom, quando você tem a mente aberta, consegue absorver aquilo ali, tem um nível de compreensão, assim, muito elevado. Pessoa muito evoluída. Mas na ainda- maioria, tu tem que não. passar pelo... Mas ainda... E é justamente, tipo assim... beleza. Por mais que a gente já tenha tido vivências, né? Como eu falei, desculpa. Tipo assim, a gente já namorou, já passou por essa fase, que às vezes é uma fase angustiante pra quem... desse lado aqui, né? Do lado de cá. Mas, cara, a tua vivência foi dessa maneira. E foi ok, talvez você não fazer tal coisa. Se ela fizer igual...
não vai ser igual, Pois sabe? é. Não vai dar, foi o que você tá dizendo, não vai dar no mesmo. Então, acho que a questão é orientar. É isso, cabe aquilo. Agora é contigo. Só que, óbvio, quando você vê que, eu acho, né? Vi que o negócio tá fora da caixinha isso aí. é uma coisa de você Intervir. Mas assim, calma, nem chegamos lá ainda. Vamos relaxar. Vivemos um dia Tem de cada muita vez. coisa pela Tem muita frente. coisa pela frente. Vamos viver o que tá acontecendo hoje. Hoje é o quê? Essas crianças estão na escola, vamos ver quando chegar da escola. agora o que é vai fazer. Hoje não, hoje ainda é nota. feriado. Hoje é feriado. Hoje Entendeu? é todo mundo em casa. Realmente. É. Então, são coisas assim que eu não me pego muito, né? Mas tenho os meus medos, assim. Acho que se for olhar a minha maior Sim. Não tem preocupação como é não essa. ter medo nenhum, Lógico, gente. não. Pelo amor de Não, Deus. não tem. Nossa, não, muito Tu tá desprendida do mundo. É, tu não tá vivendo nesse mundo. Não, tenho, lógico que eu tenho. Mas... Nós temos um quadro chamado Rapidinha pra Elas. É rapidinho, um papum. As primeiras coisas assim que vem na sua cabeça e você fala pra gente. Que a gente faz com todas as entrevistadas. Tá bom. É um momento descontraindo no finalzinho. Eu vou começar. Tá bom. Uma palavra que mais te define. Determinação. Um sonho. Um sonho. É material? É no Tanto geral? faz, que o você que for quiser. sonho pra você. Hoje, porque eu tenho vários sonhos. Hoje é minha casa própria. Assim, eu tenho minha casa própria, mas uma casa maior. Maior. Sim. Um medo. Perder as pessoas com quem que eu amo, assim, meus filhos, minha mãe. Esse é um medo que eu tenho. Um lugar. Pô, um lugar. Ai, tem tantos. Um lugar. Não sei, gente. Ai, fiquei confusa agora. Escolhe um. Natal. Eu não suporto. Vitimismo, odeio. Meu Deus do céu, minha agonia, vitimismo. Ai. Agora, eu simplesmente adoro. Cara, eu adoro tanta coisa. Eu adoro estar com meus filhos, eu adoro viajar. Adoro comer. Várias coisas. Muita coisa boa. Muita coisa boa. O que é a maternidade pra você? Cara, é um desafio diário. Mas é gostoso, sim, é trabalhoso, né? Não tem ali, não é romântico. Eu não romantizo porque não é romântico, mas é bom, sabe? É gostoso mesmo, é ver a evolução, ver o crescimento, criança se dando ali e tendo um retorno saudável. Não do que eu quero, mas nem do que eu espero, mas, né, do que tem que ser mesmo de uma forma saudável. E pra finalizar, ser mulher é... Cara, ser mulher é se conhecer, eu acho que é você se cuidar, né? Não só na maternidade, a gente tá muito voltado pra maternidade, mas acho que primeiro de tudo é você conhecer as tuas inseguranças, trabalhar as tuas inseguranças para que você consiga, de fato, enfrentar aí as vivências que vêm, que te colocam num lugar ruim, de uma maneira positiva, de uma maneira que você sabe se colocar e, enfim, fluir bem. Bom. A gente quer te agradecer pela sua presença, pela sua agradeço. disponibilidade de se vir lá de longe para poder, verdade. né, tá aqui com a gente nesse bate-papo, abrindo o mês de maio, que é o Eu mês das fui. mães. Foi gostoso, no início eu fiquei meio tenso, falei, será que vai? Todo mundo fica. Por isso que eu Mas- falo, chega antes pra gente bater um papinho, pra dar Dar uma descontraída, meu primeiro também. E eu que fico feliz, assim, eu que agradeço. O bate-papo foi bem gostoso, foi bem leve, foi bem tranquilo. Foi papo de mãe, né? Papo de mãe. Justamente. Semana que vem a gente vai estar com as nossas mães. As nossas Que mães. delícia! Elas já estão nervosas. Vai ser legal, hein? Gente, Vou como é que vai assistir. ser? Nunca apareci em filme. Vai ficar famosa. Vai ficar famosa. Ai, gente, minha mãe vai até marcar cabelo. Tem que vir bonita, poxa, caramba. Mas assim, eu que agradeço, obrigada mesmo. Foi um prazer conhecer vocês. E eu prazer foi espero nosso. que, quando quiser, só chamar de novo. Pode Foi legal, deixar. porque olha, o seu público vai conhecer uma Samara diferente do Instagram. Vai. Porque aqui Tem muita você... coisa que eu falei que eu não realmente não falo. Você não falo. mostrou muito a mãe psicóloga. É verdade. Você foi... Mas eu vou te falar, é porque de fato eu funciono dessa maneira. Sim, assim, eu acho assim, você tem uma identidade muito íntima com a sua profissão. Tem. Você falou de um jeito aqui muito... Você foi uma pessoa muito sensata nas falas, foi muito leve. Então, assim, eu acho que você acredita no autoconhecimento e você trabalha com Você ele. trabalha ele o tá que em você você. acredita. É porque ele justamente, é isso. O que acontece?
não é só um discurso, de fato. Eu não tenho isso assim, eu vou falar isso. Eu vivo isso. Isso. Tanto é que muitas coisas, é lógico, minha vida não é um morango ao leite, né? Mas é essa questão do autocuidado, do autoconhecimento, de saber até onde eu consigo ir comigo, né? E aí, ali eu consigo colocar dessa maneira pros meus... Me deixa, eu acho que faz eu ficar mais tranquila, me sentir mais leve. E assim, foi uma coisa que eu construí também, obviamente, Isso. em terapia, né? E dessa conhecendo também vivência. o estudo pela sua profissão. Sim. E assim, eu acho que mesmo que futuramente você conseguir, se Deus quiser, você vai conseguir ficar só Só com a mesmo internet. com a internet. Eu acho legal você também voltar um pouco desse seu conhecimento, que isso é muito importante. Eu acho que Pode ajudar muitas mulheres. passar Sim. um conhecimento de coisas importantes assim, acho legal, né? Porque tem muitas que precisam. Que precisam, eu né? sei. Então, eu acho muito legal você não desperdiçar esse seu talento terapêutico. Legal. Somos Tá mães, bom? você criou uma conexão tão gostosa aqui com a gente. Que bom, fico feliz. E de isso aí verdade. deixa as pessoas à vontade. Essa questão de você não romantizar a maternidade, eu acho que você acolhe muito as mães, porque às vezes muitas se sentem excluídas pelo fato de muitas romantizarem a Sim. maternidade, né? A minha mãe, ela costuma falar assim, eu fico revoltada com essas mulheres, parece que todo mundo foi mãe, parece que não é assim também, não é assim. Ela fala de uma forma assim, eu entendo o que ela quer dizer, né? É a famosa romantização, Sim. né? Aí, E se romantiza muito mesmo E aí hoje. você não... como você mostra que é uma coisa muito boa, né? Mostra tudo de bom, mas também mostra que... Calma aí, não é só coisa boa, não, gente. Tem os Isso perrengues, né? importante, Tem os perrengues. E aí as pessoas se sentem mais real, na verdade. A palavra Sim, é mais essa. próximas, né? próxima, Tipo, caramba, isso acontece também. É. Porque parece que quando a gente segue alguém, né? E você olha ali só, como eu tô falando, a pessoa não vai colocar o 24 horas Não. do dia e todos os perrengues, né? As coisas que não dão muito certo e tudo mais. E quando a gente mostra um pouquinho do que não tá dando certo, né? Porque acontece mesmo... E o outro olha e fala assim, caramba, isso também não deu certo Cria aqui. conexão. Então, não é só aqui que dá ruim, né? Aqui na minha casa também dá. E é muito isso, né, que acontece com o meu público. Eu recebo muito esse feedback de, caramba, Samara, eu achei que fosse assim, mas aqui em casa também rola isso. A pessoa sente um alívio. A Ufa. gente sempre tem que estar procurando, assim... Se aquilo incomoda, mudar, fazer Sim. fazer por onde tentar Olhar, olhar e melhorar ou mudar aquilo. Sim, Mas, justamente. assim, acontece, gente. Acontece muito. E tá tudo bem. Justamente. Parabéns pelos dias Obrigada. das mães já antecipados. Antecipado. Pra vocês também, Nosso né? mês, É verdade, nosso mês. Parabéns pela mãe que você se... Me tornei. Que você se tornou e que você se predispôs a ser, né? Sim, eu invisto Porque- todo dia. É um Isso, investimento diário. diário. Exatamente. Realmente, é um investimento diário. Que não é fácil, é uma escolha também, né? É uma escolha, justamente. Parabéns pros seus filhos por ter você como mãe, uma mãezona, Obrigada, seu obrigada. esposo, a família de vocês. Isso aí. E Obrigada. sempre que a gente precisar aí, a gente te chama. A gente Tamo grita. junto, com certeza. Frida, algum recado, Frida? Ai, tenho sim, só no finalzinho eu vou deixar, quando tiver no tchau, tchau. Pode, já estamos no tchau, tchau. Já tá no tchau, tchau. No tchau, tchau mais ainda, né? Nesse não. Não, no tchau mais ainda. Vai Então, fazer gracinha. No vai. final dos finais. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? De ativar o sininho, de compartilhar aí com a mulherada, com as suas amigas, mãe, irmã, com todas as mulheres que precisam ter acesso ao nosso conteúdo bem bacana. A gente prepara ele com muito carinho pra vocês. E no mês de maio aí, ó, a gente tem as nossas mães, que vai ser muito engraçado, porque eu tô ansiosa aí pra ver como é que vai ser isso. Pois é. A gente vai ter a versão 2.0. Pois é. Mas vai trazer, porque a gente, graças a Deus, as nossas mães estão vivas aí, pra gente Isso poder aí. ter essa oportunidade de homenageá-las aqui, ó, ao vivo. Coisa boa, né? A gente vai ter uma Me psicóloga obstétrica, Que legal. que vai falar sobre essas dificuldades aí da gestação, do puerpério. E tem- Então, é bem legal. E a gente vai ter, por último... E agora, que eu esqueci? Peraí que eu vou olhar agora. Que eu também... Eu criei a agenda e... A cabeça da gente é ruim. Madoula. Madoula. Ah, que bacana. A Priscila, super bacana, que é mãe também, de 2 crianças, né? E ela vai trazer aí muitas histórias legais sobre o parto natural, humanizado,
sobre essa parte da maternidade, que é o parto, que é muito legal. O preparo para poder engravidar, o preparo durante a gravidez. Porque, assim, mãe não é só quando o filho nasce, não, gente. Mãe entrou no Tá se forninho preparando ali, ali, né? Já virou mãe. entrou no Verdade. forninho, já começa toda a mudança, enfim. Isso, mãe que gera, mas também a gente queria muito ter trago aí as mães adotivas, mas a gente só tem poucas quintas, poucas né? quintas, é Mas a verdade. gente, em breve, teremos uma porreta de boa aí, com 3 filhos adotivos, uma mãezona. Ficou legal. E é isso. Tchau, gente. Até o próximo Até episódio. o próximo. E a Frida, que eu fiquei curiosa. É esse som, gente. Agora, olha só. 3 crianças falando no carro, todo mundo ao mesmo tempo. Já vale a inscrição pra elas! Tchau, pessoal. Tchau.